Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o Pode Envelhecer, um podcast voltado à saúde da pessoa idosa. No episódio de hoje, a gente está aqui com grandes referências na saúde mental, Abrantes Júnior, psicólogo, e nosso colega doutor Alisson Ranieri. Tudo bom, pessoal? Tranquilo, tudo bem. Perfeito. O episódio de hoje a gente está com um tema bem interessante para discutir, que é exatamente ansiedade, que é um dos grandes males hoje da humanidade, principalmente depois aí de 2 anos de pandemia, não é isso? Bem pesado, né, filho? Bastante. Estamos ansiosos. Estamos ansiosos. A humanidade está ficando cada vez mais ansiosa e parece que cada vez mais a ansiedade ela está atingindo a população mais jovem, cada vez mais jovem, não é isso, Juninho? Com certeza. Hoje a gente tem um índice muito maior do que há 4 anos atrás de jovens entre 11 e 14 anos ansiosos e precisando de tratamento. Perfeito. Quando a gente vai falar, vamos começar realmente do básico. Se a gente conseguisse definir o que é ansiedade. Doutor Alisson, eu acho que você já pegou muitas vezes em consultório situações do tipo, você está com uma paciente, uma senhora, e você, por exemplo, sugere o diagnóstico de um transtorno ansioso, e a senhora do nada fala, mas o que é ansiedade? Eu não sei se eu sinto isso não, né? Já aconteceu com você? Isso muitas vezes acontece, né? Eu sempre coloco essa diferença, né? Coloco essa diferença aqui. Depois a gente vai abordar bem essa questão da ansiedade e o medo, né? A diferença do que é medo e o que é ansiedade, né? Tem uma diferença bem interessante. A ansiedade é aquela preocupação relacionada a algo que vai acontecer, que muitas vezes vem com um conjunto de sintomas. E medo não, é aquela coisa iminente, né? Então, assim, uma coisa é, será que eu vou ser roubada nessa casa? Né? A preocupação futura. Outra coisa é, eita, o ladrão tá aqui e ele vai roubar. Uma coisa presente ali. Então, há uma diferença de ansiedade e medo. Mas eu digo que os dois são condições fisiológicas do ser humano, certo? Certo. E eu digo que o sucesso dessa sociedade está relacionado a esses dois sentimentos. Ansiedade e medo. Perfeito. Como é que eu exemplifico isso? Peguei um professor meu, o professor Antes, ele disse, olha, quando a gente olha lá atrás, na teoria paleolítica, o homem das cavernas, aquele que enfrentava os leões, os tigres, estão todos mortos agora, viu? Na verdade, estão todos mortos. Mas aqueles morriam rápido. Mas aqueles medrosos e ansiosos, que se preocupavam, diziam assim, será que aquele tigre vai consumir a gente, vai matar a gente? Eles se esconderam dentro das florestas, certo? Que é a origem, na verdade, das nossas cidades. Sim. As nossas cidades nada mais são do que ambientes que foram criados para uma convivência onde a gente se afastasse do risco de morrer. Exato. Então tem todo o comodismo. Então quando a gente faz essa analogia, lá dos primórdios, vamos dizer assim, da origem das cidades, sim, certo? Foi construído justamente por aqueles que eram temerosos, que eram medrosos e que eram ansiosos. Porque os corajosos e que não tinham ansiedade iam para dentro das grutas enfrentar um leão e um tigre. E lá estavam mortos, entendeu? Então não dava origem a essas cidades. Então, tipo assim, é uma coisa fisiológica e é uma coisa natural. É necessário a ansiedade e o medo para a nossa sociedade, né? Agora, quando esse patamar chega a um caráter patológico, onde tem uma perda significativa da funcionalidade. Não, é uma ansiedade que a partir de agora eu me preocupo tanto que eu não consigo dormir mais. Que eu não consigo trabalhar. Que eu quero ficar em casa ali, que eu dou entrada 3, 4, 5 vezes no hospital pensando que eu tô morrendo, pensando que eu tenho um infarto. Entendeu? Então, quando chega aí, dentre outros sintomas que a gente vai relatar aqui, quando chega nesse patamar, aí é algo patológico, que aí realmente precisa de um acompanhamento profissional, seja médico, seja através da psicologia, que a gente vai abordar bastante hoje, mas é a grande diferença. Agora, não tem perda da funcionalidade, na psiquiatria tem muito isso, né Hipólito? Tem que ter a perda da funcionalidade. Não teve perda da funcionalidade, não, tem ansiedade. Estudo, nota alta, tudo, durmo bem, relacionamento de casa, tudo. Você tá doente, meu filho? Você tá doente. Daí você tem uma ansiedade, você tem um transtorno de ansiedade. E aí dentro do transtorno de ansiedade tem os subtipos do transtorno de ansiedade que vai ser abordado bem direitinho em relação a isso daí. Mas é a grande diferença, né? Perfeito, perda da funcionalidade, prejuízo funcional. É isso que realmente eu chego para a senhorinha, o início da sua pergunta. Sim. Da senhorinha, não. Você não precisa de medicamento, não. Aqui é uma ansiedade relacionada às coisas da vida. Sim. Não é doença, não. Né? Perfeito.
Juninho, se eu fosse perguntar para você se você tem realmente uma opinião mais pessoal, se você conseguisse definir para a gente um pouquinho sobre o que é ansiedade. Dr. Alisson conseguiu definir muito bem, né? A ansiedade, ela tem essa função orgânica que é realmente nos proteger. Só que quando a gente vai fazer essa avaliação, nós não estamos sofrendo mais os mesmos riscos de alguns anos atrás. A gente não está correndo de nenhum tipo de predador. Não há necessidade de você ter esse modo de defesa operante. Não há motivos. Mas aí a grande pergunta é, então por que permanecemos ansiosos? Então significa que a troca do animal, do objeto que poderia me matar, se transforma em informação. Então nós temos um número gigantesco de informações através desse aparelhozinho aqui maravilhoso, desde a hora que acordamos até a hora de dormir. Então antes o medo que eu tinha de que um animal viesse e tirasse a minha vida, hoje está o excesso de informação que faz com que eu tenha a mesma ideia. Então o número de informações, de preocupações, de pensamentos acelerados faz com que o meu organismo, o meu cérebro entenda que eu estou em risco. Então, acende esse alerta. Algo vai acontecer, algo negativo vai acontecer. Então, a ansiedade nada mais é do que uma função no nosso cérebro de defesa que sofreu uma alteração. Então, ele tem essa atenção, que é nos defender. Mas ele permanece em alerta 24 horas por dia devido às informações que a gente tem que não consegue controlar. Perfeito, né? Perfeito. O Dr. Alisson mesmo falou da questão da ansiedade patológica. Então, a gente realmente pode dizer que existe uma ansiedade que ela é considerada normal. Isso. E tem que ser falada para a população isso, né? Tipo assim, não é toda ansiedade realmente tem que ser tratada ou abordada de forma farmacológica, não é? Assim, levando em consideração que ela tem a função, mas óbvio que em algum momento, se não olhada, se a gente não cria essa relação de cuidado com a gente, de não entender quando é o limite. Então, quando a gente vai falar de insônia para mim já é o ápice do limite. Se um pensamento seu tá vindo com tanta força, capaz de fazer com que você não consiga descansar, não consiga desligar o seu cérebro para dormir, que é uma função natural e você necessita, Sim. Algo está errado. Então já veio o coração acelerado, já veio a sudorese, já veio a falta de ar, você já teve todos os indicativos orgânicos necessários. Quando chegou na insônia, algo não tá legal. Algo não tá normal. Quando eu vou pensar numa definição de ansiedade, eu gosto muito da visão do budismo, porque ele fala que o ansioso ele nunca vive o momento presente. Ou ele está na frente, ou ele está olhando para trás. Nunca maquei agora. O ansioso, ele realmente ele é como se ele nunca conseguisse viver aquele momento presente, né? Então ele sempre está com alguma preocupação excessiva com o que pode acontecer ou com o que já aconteceu, ou até com experiências e vivências relacionadas à comunidade, com o que fulano pensa, preocupação com o que os outros pensam a seu respeito, ou como você é visto na sociedade, né? Então essa questão da ansiedade ela é muito delicada e a gente realmente tem visto esses números crescerem até por conta a gente pode dizer que a maneira da sociedade se relacionar ultimamente ela tem tido suas mudanças e algumas mudanças talvez não tenham sido benéficas, né? Eu acho que as redes sociais contribuiu muito para algumas questões relacionadas aos transtornos ansiosos. Lógico que a gente sabe que os transtornos de ansiedade eles são muito comuns o início na juventude, né? Na idade, na infância, na adolescência, mas a gente também tem visto o quê? Um número enorme de pacientes idosos com transtornos de ansiedade significativos, não é isso? Então, e a gente sabe que esses pacientes não é comum esses transtornos iniciarem depois de 65 anos. Ou seja, então, os pacientes idosos, a maioria dos pacientes idosos que a gente encontra em consultório, normalmente são pacientes que enfrentam essas patologias desde a infância. Isso. Então, realmente, a vida toda com esse problema, né? Realmente deve ser difícil. Por que você acha que a gente tem encontrado tantos pacientes idosos com esses transtornos? Olha, como você falou, né? Existe um nível de autocobrança social muito grande. Então, eu hoje estou na minha casa aí dos 20, perto dos 30. E aí, ao chegar nos 24, eu já deveria estar com a faculdade concluída. Quando você está perto dos 30, você tem que já estar com a sua casa, o seu carro, a sua família. E nos 40, a mesma coisa. Então, sempre tem um outro patamar social de excelência que você deve cumprir para que as pessoas considerem você uma pessoa feliz. Mas aí a pergunta eu já cheguei nos meus 60, eu tenho tudo.
Aí você passou metade da sua vida fazendo tudo isso pra provar pros outros que você tem tudo. Quando você chega nos 60, você olha e faz, tá, e agora? O que falta em mim? Então, e agora? Será que eu tenho uma relação familiar realmente que eu me sinta acolhido, que eu me sinta ouvido? Quando eu preciso, tem alguém aqui comigo? Então, quando a gente fala desse adoecimento no idoso, são dessas características mais humanas mesmo que eles sentem falta. Sim. Então, é nesse momento que vem a solitude, o pensamento de finitude, que a gente chama até na psicologia de envelhecência. Novamente, se você mudar toda a sua forma de encarar o mundo, você muda. Você não é mais a mesma pessoa que você tinha quando era 24 anos de idade. Você não tem mais 24 anos. Você chegou nos 60. Tudo mudou, suas necessidades são diferentes. E aí vem novas expectativas, novas emoções que vão desencadear sintomas ansiosos. Isso é fato. Sem falar ansiosos e depressivos, né? E depressivos. A melancolia sempre de mão dada com a ansiedade. Doutor Alisson, como eu falei, a gente tem encarado uma população idosa com um índice relativamente alto de transtornos ansiosos e sintomas significativamente importantes de ansiedade, né? A gente sabe, sintomas significativos de ansiedade a gente pode encontrar até 50%, 60% da população idosa. E como a gente estava falando, esses pacientes normalmente iniciaram esses problemas na infância. Por que o colega acha que a gente tem encontrado realmente um grande número de pacientes idosos com transtornos de ansiedade, principalmente assim de difícil tratamento? Se esses transtornos, a maioria deles começaram na infância e na adolescência, o que você acha que está acontecendo aí? Realmente a gente não está conseguindo chegar nesses pacientes, o tratamento não está sendo eficaz, os pacientes que realmente não aderem bem ao tratamento? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Olha, eu vou responder essa pergunta, mas eu vou puxar um pouco da pergunta que você fez a Juninho, simplesmente pelo fato essa parte sociológica é interessante demais, Sim. sabe? A gente está num mundo conectado que aparentemente apresenta uma facilidade, é tudo na palma da mão. Mas o nosso país, o mundo, na verdade, passa por uma revolução tecnológica que, quando a gente comparar ao nosso ensino médio, é totalmente desafiador para o jovem de agora. Então, é algo que, por exemplo, tem vamos dizer, aquela ansiedade no idoso, vamos dizer assim, diretamente relacionada a ele, que tipo assim, vai surgir tal doença, daqui a pouco eu posso morrer, não sei se eu tenho mais 20 anos pela frente. Mas tem um indireto, relacionado justamente ao contexto social, que é justamente aquele filho com 30 anos que já era para estar inserido no mercado de trabalho e não está. E se casou e não sabe o que vai fazer da vida, que está morando aí na casa dos pais. Tá entendendo? E esse número não é baixo. Porque tem um contexto social do Brasil tá atrasado em relação a essa revolução tecnológica. Então a pessoa está se formando com uma capacidade técnica, sei lá, da década sei lá, da época de 2000, mas de lá para cá evoluiu muito. E o cara não consegue se consolidar no mercado de trabalho. Então tem essa preocupação, vamos dizer, indireta, que faz com que o idoso ele fique mais ansioso também com esses problemas. Em relação à terapia, né, principalmente a terapia medicamentosa, tem dois extremos na psiquiatria que os medicamentos não são tão eficazes. Isso o próprio Stahl coloca, né, na Bíblia da psiquiatria, que é justamente a parte da adolescência. Quando a gente aborda na adolescência, eu sempre falo, né, que os medicamentos não são tão eficazes do que naquela faixa etária ali de 25 a 45 anos. Perfeito. Né? E os extremos da idade também, né, ali 70, 80 anos. E aí tem toda uma repercussão biológica, metabólica mesmo, né? No início há toda uma formação cognitiva do cérebro, uma maturação cognitiva que eu sempre falo. Por isso que na adolescência, quando a gente vai abordar um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo na adolescência, é tão complexo. É difícil você encontrar na adolescência uma paciente, por exemplo, que esteja passando por esse transtorno que seja de fácil resolução. Sim. Porque o cérebro está em maturação. E da mesma forma, essas alterações cognitivas no idoso fazem com que esses medicamentos não sejam tão eficazes. Então a gente acaba um braço importante da terapia medicamentosa do transtorno de ansiedade, vamos dizer assim, acaba não sendo tão eficaz em relação no idoso. Além de outras situações, né? A limitação de medicamentos, né? Porque alguns medicamentos geram efeitos colaterais. Então, Sim. eu tenho um medicamento que poderia ser eficaz nele, mas não posso fazer pelas peculiaridades dele ser idoso.
por hipotensão, por sonolência, por tudo isso. Então eu já tenho que... Não, esse daqui eu não posso. Então já do arsenal terapêutico eu já vou diminuindo, né? Hipertensão, glaucoma, limita muito Perfeito. a questão hiperfagia, porque dá muita vontade de comer, e aí o paciente é diabético e não pode. Então, isso acaba sendo desafiador. Além da questão cultural de alguns idosos, né? Sim. De não querer a medicação, de não ter a mesma, vamos dizer assim, ímpeto e organização para tomar a medicação. Diz, eu tô tomando aqui, aí depois esquece, aí depois não quer tomar, acha que tá bom. Então, tem esses fatores desse enrijecimento, assim, de personalidade que acabam dificultando. Eu acho que são N fatores relacionados a isso, mas esses são os que eu mais observo. Sim, perfeito. Na dificuldade. Perfeito. Quando o Júnior falou sobre a questão do envelhecimento, eu gosto muito desse tema. Eu cheguei, o meu primeiro episódio, inclusive, foi com uma colega psicóloga. A gente abordou exatamente como a própria mudança demográfica que a população está sofrendo. A gente está envelhecendo mais, né? O perfil de doenças mudou. A gente tem encarado mais doenças crônicas, doenças neurodegenerativas, e as doenças infecto-contagiosas são mais controladas. Então, assim, a gente tem realmente esse padrão de ter tido um aumento da expectativa de vida nesses últimos 50 anos. E aí, o que acontece? A gente conseguiu a gente conseguiu aumentar a expectativa de vida, mas, invariavelmente, a gente não conseguiu aumentar qualidade de vida, infelizmente. Então, no primeiro episódio, a gente discutiu muito isso, e eu vou repuxar, até para puxar um pouquinho sobre o que você falou, que realmente a população ela não tem se preparado para envelhecer. E o envelhecimento por si só, ele traz diversos aspectos que vão predispor o paciente idoso, a pessoa idosa, a transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, seja transtornos ansiosos e transtornos depressivos. Eu gosto muito de um texto que uma vez eu li, eu citei até no primeiro episódio, que era assim: aposentei, e agora? Né? Eu vejo pessoas às vezes que buscam aposentadoria a vida inteira, e aí realmente chegou, depois daquele dia, o paciente ele perde o sentido, ele perde a autoestima, ele perde realmente o propósito do dia a dia, e a perca de sentido na vida realmente é um dos grandes desencadeadores para os transtornos mentais, não é isso? Mas existem diversas situações, diversos desafios no próprio envelhecimento que aí podem estar podem estar precipitando transtornos ansiosos, não é isso, Juninho? Isso. Vamos citar um pouquinho sobre eles. Levando em consideração que hoje nós temos uma população, e eu falo de adolescentes, que eles estão sendo inseridos em problemáticas adultas muito rápido, e eles não têm maturidade suficiente para lidar. Então a gente encara pessoas lidando com situações de autocobrança, de perfeccionismo, de ter uma atividade muito forte, muito ativa, de ter relacionamentos muito sérios. E isso causa com quê? Que esse jovem, quando chegar nos seus 22, 25 anos, ele já tenham passado por N situações de problema que vão gerar desgaste. Sim. E são jovens, pessoas que não querem pensar sobre o envelhecer. Eles querem lidar com situações de maturidade, mas eles não querem envelhecer. E é o mesmo público que renega e não dá atenção para o idoso dentro de casa porque é chato. Lidar com pessoas idosas é chato, é entediante. Eles não têm mais paciência. Então a gente lida com esse conflito de que as coisas estão acontecendo muito rápidas para as pessoas, nós estamos envelhecendo muito rápido, mas nós não estamos refletindo sobre o nosso envelhecimento. Então a gente está 24 horas de dia ocupado, mas nós não estamos pensando, e quando não der? Quais são as minhas possibilidades quando não der? Então eu paro para pensar, qual é um hobby que eu vá fazer que não seja por dinheiro? Perfeito. O que é que eu busco para mim que me traga benefícios de saúde, que seja por prazer, que eu faça porque eu me conecto comigo mesmo? Então, essa população que adoece são pessoas que estão inseridas dentro de um contexto de autocobrança que elas não estão pensando sobre elas. Existe uma pergunta que eu faço com frequência em consultório e fora dele, que é mais ou menos, inclusive familiares, que é inclusive assim: que atividade você faz hoje que você não dependa de ninguém e que te traga bem-estar? Fantástico. Basicamente, que atividade que você faça sozinho e que te traz bem-estar? Tem alguma que você pratica hoje que você não dependa de ninguém, mas que te traga bem-estar?
E tipo, 99% das vezes essas não realizo nada do gênero, não faço nada. Pensar em ser sozinho é muito difícil. Isso, porque as pessoas encaram a solidão como algo extremamente negativo. E isso já é enraizado, né? Assim, já é algo que vem de uma questão cultural. Que, na verdade, eu acho que a gente tinha que reformular um pouquinho isso. Que a solidão, na verdade, estar sozinho e se sentir sozinho, ele pode acontecer, inclusive, numa roda grande familiar. Sim. Porque, na verdade, o sentimento de solidão, ele está relacionado diretamente com sua relação com as pessoas. Yes. Não necessariamente a presença dessas pessoas. Mas é isso, eu cobro muito essa questão de realmente você separar, você ter o hábito de separar um tempo para você. De você realmente ter um tempo onde você consiga se sentir bem, não estando sozinho, mas estando com você mesmo. Porque, na verdade, quando você se vê dentro de um quarto sem ninguém... Não é que não tenha ninguém lá. Tem você, sua pessoa. Doutor, tá entendendo, doutor? Entendi. Então, assim, realmente as pessoas, elas se negam. Muitas vezes as pessoas não se conhecem. Elas não procuram realmente hobbies, atividades que tragam sentimentos de prazer, sentimentos de bem-estar quando elas estão sozinhas consigo mesmas. E isso é o que realmente traz, eu vejo, mais impacto negativo no processo de envelhecimento. Por quê? Eu normalmente, quando eu faço essa, eu já emendo a questão do envelhecimento. Eu digo, você já pensou o que você vai fazer quando você não conseguir mais ir na padaria comprar pão? No sentido de perca de funcionalidade? Porque envelhecer é isso. Por mais que a gente trabalhe um envelhecimento bem sucedido, uma saúde, uma prevenção de doenças crônicas, uma prevenção de comorbidades, mas o processo de envelhecer, mesmo um envelhecimento bem sucedido, ele vai chegar um momento onde você vai ter perda de funcionalidade, que é praticamente impossível você não virar dependente. Você vai ser dependente dos outros. Então, aí eu pergunto muito, você já pensou o que você vai fazer quando você começar a ser dependente? Quando você não tiver mais a autonomia e a independência de fazer aquela caminhada que foi indicada a vida inteira, dizendo, você precisa fazer a caminhada, você precisa fazer tal atividade. Quando você quiser fazer e não conseguir mais, o que você vai fazer? Tem alguma atividade? Não. Muitas vezes as pessoas, elas passam a vida inteira em prol das outras, nunca para si mesmas. Tá entendendo? Pessoas, por exemplo, que eu brigo muito em alguns assuntos familiares. Olha, você só presta atenção para fulano, mas você não separa um tempo para você. Não é uma questão de responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade, você tem que ter realmente um senso de responsabilidade com as pessoas pelo quais dependem de você, mas também você não pode esquecer de si. Tá entendendo? Você tem que realmente separar esse tempo para você trabalhar realmente esse autoapreço. Para o momento dito solidão, ele não seja algo angustiante. Tem muita gente, muitos pacientes idosos, inclusive, impossível não falar sobre realmente o envelhecimento, não falar sobre solidão, né? Porque, inclusive, a gente vê no envelhecimento que a maioria dos pacientes que sofrem transtornos de ansiedade são do sexo feminino, nos idosos. E aí, tipo assim, existem outros dadozinhos que você vai vendo a realidade e aí você vai fazendo também algumas ligações. A gente sabe que a maioria dos casais, a expectativa de vida da mulher ela é maior do que a do homem. Sim. Então, é mais comum você encontrar viúvas do que viúvos. Então, a mulher, ela tem uma chance maior de sofrer esses sentimentos de solidão pela viuvez. E a viuvez, por si só, é um grande fator desencadeador de transtornos mentais, seja transtornos ansiosos, medo da solidão, medo da, tá entendendo? A segurança da casa e transtornos depressivos, não é isso? Eu acho bem relevante o que você falou, trazendo um exemplo bem interessante. Recentemente eu atendi um idoso, e aí é um desafio para os profissionais que cuidam da saúde do outro. Recebi um idoso, diagnóstico, primeiro a queixa dele era angústia, né? E aí na consulta, eu investigando,
Ele disse, mas qual o motivo dessa angústia? Olha que coisa simples, mas ao mesmo tempo complexa. Doutor, eu sou agricultor, sempre colhi fava a vida inteira. Fui para o médico diagnosticou com uma osteoartrose, no caso, não foi com essas palavras que eles colocaram, mas o diagnóstico era osteoartrose, e me orientou a não colher mais fava. Doutor, essa é a única atividade na minha vida, nesse momento, que eu tenho prazer. Colhi fava a vida inteira. Tá entendendo? Colhi fava a vida inteira. E agora eu não vou poder fazer mais. E aí vem com aquela angústia, tudo Sim. isso. Né? Então, o profissional de hoje, ele tem que estar treinado não objetivamente só na doença, naquela coisa mecânica do livro. Não, olha, é um diagnóstico disso e você não pode fazer mais isso. Você tem que fazer, não, isso não é uma verdade absoluta. A gente tem que analisar contexto familiar, histórico da pessoa. Será que uma frase melhor seria, não, vamos diminuir essa atividade sua, mas você vai continuar fazendo. Com mais cuidados, tudo isso. Então, ou do que chegar e riscadamente chegar e dizer assim, não, você não pode mais fazer. Então, isso casa muito com o que você falou agora, né? Tipo assim, a única atividade que ele achava importante, quer dizer, as demais atividades, todas elas, ele já não tinha prazer, porque ele, pela dependência. E eu coloco sempre uma reflexão pra gente, né? Assim, hoje a gente vai num caixa eletrônico, faz uma transação rapidamente ali e pronto, acabou-se. Mas você vê que esse suporte tecnológico, ele é formatado para o jovem. Se ele demorar um pouquinho ali, volta para o início, o aplicativo. E ele não sabe mais lidar com isso. Essa máquina fascinante que é o celular é outro. Não é feita para eles. Esse é um mundo, é um universo. Mas não é feito para eles. Então é tudo muito difícil. Assim, ao mesmo tempo que é fácil para grande parte da sociedade, é muito difícil para eles também. Eu falo grande parte da sociedade, mas eles estão avançando, né? Sim, então, sim. tipo assim, daqui a pouco eles serão grande parte da nossa sociedade, e aí a nossa sociedade vai ter que se reinventar em relação a isso, né? Porque eu acho ainda que ela é muito, vamos dizer assim, não pensa no idoso e ela é muito jovem ainda. Então, tudo isso traz essa repercussão na vida dele. Então, realmente é um desafio. E um outro ponto importante é aquela questão dos fatores protetores, né? Assim, quando você tem um suporte familiar que te faz pensar nisso daí. Eu tenho uma vozinha de 93 anos e tem um suporte familiar fenomenal. Perfeito. Então, tipo assim, onde tenta entender ela, ao mesmo tempo que chega e diz assim, ó, suas limitações são essas e realmente isso aí são indiscutíveis. Mas nesse ponto aqui, não, vamos viajar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tá entendendo? Sim. Então ela se sente útil ainda, sabe? Faz coisas prazerosas, apesar de 93 anos. Mas infelizmente essa não é a realidade de grande parte das nossas famílias, dos nossos idosos. Então isso é desafiador, né? É bem complexo, porque tem que ser um negócio que você tem que envolver família, sociedade, tudo isso. Perfeito, perfeito. Quando a gente vem voltando um pouquinho só, direcionando essa questão do paciente idoso com um transtorno de ansiedade significativo. Quais são, normalmente, os impactos mais negativos que a ansiedade pode trazer para esse perfil do paciente? Pode falar. Nossa. Se a gente for levar em consideração os físicos, né, eles vão perder, vai ter um desinteresse muito grande nas atividades cotidianas. Então, é aquele idoso que acordava às 6 horas da manhã para comprar o pão e fazer o cafezinho dele. Você já vai perceber um atraso cronológico ali. Já não estou mais conseguindo. Já não tenho mais esse ânimo. E aí vem as mudanças alimentares, o comportamento de insônia. Quando a gente leva em consideração, né, que como eu tinha dito anteriormente, quando chega no ápice da insônia e você vai investigar, tá, mas o senhor sentiu algum tipo de nervosismo? Desconforto estomacal, ânsia de vômito, tontura, alguma dor no seu corpo? E aí você vai avaliar que ele teve esses indicativos, a vontade de chorar, mas não conseguir. E aí, principalmente, quando eles têm essa necessidade de dialogar. Então, quando a gente vai fazer acompanhamento, e eu gosto muito de acompanhar pessoas idosas, você realmente entende o impacto do significado da palavra, do sentido da palavra, como é importante de você ter um espaço aberto de você falar
sem você ser julgado. E principalmente de você ser ouvido com atenção. Então eu fico fascinado quando eu vejo o idoso que veio, que falou, e ele vai falar sobre as coisas mais simples, como, por exemplo, a importância dele de pegar a fava. Sim. De tirar a fava, de pegar o leite, de levar os animais, de fechar o curral. São coisas que para outras pessoas vai dizer, tá, mas o que é que tem de relevância? Mas é importante, ele tá falando sobre ele, é dele, é parte singular dele. Então eu não posso desvalorizar algo que é o significado dele todo, é a vida dele. São 70 anos fazendo isso. Então tem um sentido. Então quando ele fala sobre isso, quando ele se sente ouvido, você vê uma evolução tipo em um mês. Aquela pessoa que veio, que se sentiu acolhida durante 30 minutos, 40 minutos, ela vai voltar ali no final do tratamento e você vai perceber que ele se sente bem melhor. Cadê a angústia? Eu me sinto ouvido agora, eu me sinto respeitado, eu consigo lidar com as minhas próprias emoções, eu consigo parar um pouco para respirar. Agora eu sei quando eu tô tenso é porque eu não tô bem. Eu entendo agora que essa dor que tá vindo recorrentemente é porque eu estou excedendo as minhas limitações físicas. E é um processo realmente de entender. Quando a gente vai entendendo que o nosso corpo já não condiz. E é um momento muito complexo. Perfeito. Em relação ao paciente jovem, a adesão do idoso na psicoterapia é melhor ou pior? Olha, em relação ao idoso, você consegue ter uma maturidade dele entender. Ele pode até apresentar uma rejeição, dizer, tá, mas eu nunca vi. Tanto que eu adoro quando eles chamam de doutor, eles não conseguem dizer psicólogo, né? O doutor que escuta é o doutor do remédio. Eles vão dar outros nomes. Vão definir outros mas termos, né? Mas é o significado deles, é isso que é válido. Então você entende que para eles aquele momento é extremamente importante. Ele vai chegar naquele horário, ele vai ser pontual e ele vai estar aberto a fazer o tratamento. Porque ele entende que ele precisa voltar ao sentido. Ele quer encontrar. Mesmo que muita coisa mude, mesmo que ele tenha que mudar a atividade dele que acontecia 7 dias na semana para 3 dias na semana. Você vai mandar ele para fisioterapia, ele vai para fisioterapia, ele vai procurar a moça lá que cuida dos ossos, ele vai fazer aqueles exercícios repetitivos que você nem sabe, vai aprender com a toalha, com um pano de chão, com um cabo de roda, ele vai procurar. Então, é essa dinâmica do idoso que a gente sente na falta com os adolescentes e jovens. É como se, hoje eu entendo que eu não tenho tanto tempo e eu valorizo o meu tempo. É a diferença do que eu acho que eu tenho muito tempo pela frente. Então é essa a dinâmica do tratamento com pessoas mais jovens. É como se eles tivessem muito tempo e cuidar da própria saúde fosse algo banal, não tem tanta importância. Tem coisas mais importantes como estar feliz no Instagram, sem estar. Eu vejo muito idoso com essa questão. Às vezes você precisa só vencer a força de atrito. Eles são resistentes até o ponto que eles começam. Depois que eles começam a realmente reparar alguma melhora, eles têm uma facilidade melhor de seguir. Se bem orientados, se bem acompanhados, se bem... Não é isso? Partindo do pressuposto que a própria ansiedade, ela causa sintomas físicos importantes, né? A ansiedade por si só, ela gera uma tensão. Quando a gente fala ansiedade, impossível não lembrar do termo mais comum que a gente encontra, que é a preocupação, né? Muito preocupado, eu tenho preocupação demais, não sei o quê. E a preocupação, esse sintoma de ansiedade, ela causa muita tensão muscular. Então eu sempre coloco que a ansiedade e a dor, muitas vezes elas andam juntas, uma implicando na outra com um feedback, porque a dor crônica, seja por outra condição médica, ela gera ansiedade, e a ansiedade não tratada, ela também pode gerar dor, não é isso, doutor? Isso, com certeza. Essa é uma parte que no consultório falamos de forma bem simples, né? Olha, essa dor aí não é uma dor muscular relacionada ao que você machucou, não. Está relacionado justamente à mente, né? A gente fala de forma simplista, justamente para o paciente entender. Mas quando a gente vai aprofundar, tudo começa lá na amígdala, né? Então a amígdala, ela é a grande responsável por isso. A estrutura cerebral é responsável por isso. E ela faz conexão com outras estruturas do nosso cérebro. Então, por exemplo, a amígdala, a conexão da amígdala com o hipotálamo, ela é responsável por algumas alterações, como aumento da frequência cardíaca, alteração da PA. É por isso que muitas vezes o paciente, e aí é bem interessante isso daí, é por isso que muitas vezes o paciente dá entrada no pronto-socorro, né? Como muitos falam, isso é um PT. Na verdade, tem essa conexão do transtorno de ansiedade elevando a pressão arterial e dá entrada ali. Vai para o cardiologista, vai para todos os especialistas. Síncope. Síncope, justamente. E aí, ao final, volta justamente pro psiquiatra. Porque já fiz eco, já fiz esteira, já fiz tudo, depois não, disseram que não é.
é contigo agora a bola aí pra tratar isso daí, porque meu coração tá bom. E é muito interessante isso que você falou, sem interromper, mas só citando, muitas vezes você encontra um paciente que ele, devido a uma dificuldade de ele expressar as suas sensações e suas queixas, você pega muitos pacientes, principalmente na atenção primária, que eles estão sempre utilizando o serviço de saúde de diversas queixas, são aqueles pacientes poliqueixosos, que toda semana tá com a queixa diferente, quando na verdade provavelmente ele tem algum transtorno de ansiedade que estava gerando todos aqueles sintomas. O paciente idoso, ele tá muito propenso a isso, né? Os transtornos mentais no idoso, ele gera muitos sintomas somáticos, que era exatamente isso que você estava colocando. Então, esses pacientes, uma pista que eles deixam exatamente são aqueles pacientes hiperutilizadores do serviço de saúde. Quer dizer, é o termo mais apropriado, justamente. Os hiperutilizadores, que em toda unidade básica acaba sendo um calo. Esse paciente vem aqui direto, mas será que foi abordado adequadamente? Ou foi abordado só sintomaticamente? Não, tô com dor, passa dor e acabou-se, né? Quando na verdade a gente entende isso daí, né? Então, que isso é muito forte, né? Tem outra doençazinha, que é um pezinho na reumatologia e são os dois pés, vamos dizer, na psiquiatria, que é a fibromialgia. Sim, quer doença mais simbólica do que essa? É verdade. Eu tenho pacientes assim, que... Difícil o tratamento, mas tipo assim, a partir do momento que você percebe que o contexto de vida melhora, que você ajusta a medicação, a paciente evolui assim, doutor. E tipo assim, não é para agradar o profissional. Eu tinha um exemplo de uma paciente que é bem interessante. Ela já era acompanhada pelo serviço de reumatologia no hospital universitário. Perfeito. E aí, o que acontece? Ela estava passando por um processo muito difícil. E aí, a noção da dor, ela me explicou bem direitinho. Era a depilação. Ela disse, doutor, eu não posso fazer depilação a laser, só posso fazer depilação na cera. E aí, o que acontece? Quando estava na crise mesmo da fibromialgia, ela não conseguia fazer. Mas depois que a gente ajustou a medicação, controlou o transtorno da ansiedade, muitas vezes associado a um transtorno depressivo, outra coisa. Sim. Ela tipo assim, não, hoje eu consigo fazer depilação, não sinto mais aquelas dores que me limitavam. Então, isso explica bem que, por exemplo, dor é um sintoma muito associado aos transtornos de ansiedade, aos transtornos depressivos. Então, é uma relação muito íntima mesmo. Sim. Além dessas partes... vamos dizer assim, cardiológicas, são muito fortes. Sim, né? A bradicardia, né? A relação do nervo vago com a amígdala causando bradicardia e síncope, tá entendendo? A relação do prosencéfalo com a amígdala também fazendo uma relação ali de hipervigilância. Então, são áreas do cérebro que são conectadas à amígdala, que é estimulada, e há uma enxurrada de noradrenalina ali, que acaba gerando todo esse leque de sintomas. E muitas vezes, se o profissional não for treinado, ele vai medicar, e aí entra outro problema, que é a polifarmácia, né, que é uma área sua, né, que justamente é uma preocupação do idoso, que é medicar cada sintoma. Para dor, isso. Para ansiedade, isso. Para insônia, isso. Né? Para fibromialgia, são esses dois aqui. Então, quando você olha, o paciente está lá, polimedicado. Polimedicado, é verdade. Juninho, vou puxar o dever de casa que eu deixei para você. A gente sabe que não existe só um. A gente costuma, quando a gente vai falar de ansiedade, que eu estava falando um pouquinho antes, a gente acaba generalizando muito. A ansiedade parece que só tem esse nome. Mas na verdade a gente sabe que falar sobre os transtornos de ansiedade é um mundo ali. Não existe só um tipo, né? Existe mais de um tipo de transtorno de ansiedade. Você poderia citar pra gente alguns dos tipos mais comuns? Tá, se a gente for pensar, né, na ansiedade, os sintomas básicos, eles só vão ter modificações da maneira de expressão. Então, por exemplo, a ansiedade, que é uma preocupação, é uma ansiedade natural. Todo ser humano vai se preocupar, todo ser humano vai ficar nervoso com conta, todo ser humano vai ficar nervoso com adoecimentos. Isso. Mas quando eu estou adoecido sem razão, quando eu procuro um médico sem ter nenhum sintoma, quando eu preciso fazer avaliações constantemente médicas, e aí é sempre um medicamento novo, é aquela pessoa que vai ter sempre milhões de medicamentos na bolsa, ou que vai estar sempre imaginando que algo ruim vai acontecer, e sempre vai acontecer com ela. Então, não sai agora, você tem certeza que vai gravar esse podcast agora, à noite? E na volta, se algo acontecer. Então, a gente tem esse transtorno de ansiedade generalizada, que é essa preocupação excessiva com tudo. Absolutamente tudo. Então, qualquer coisa que fuja da ideia de controle, eu não posso controlar.
Então isso literalmente vai gerar esse desconforto físico, né? Além do desconforto físico, o desconforto psicológico, que é bem mais intenso. Então quando a gente fala de dor, a dor quando ela está apresentando ali é uma pequena dor comparado ao que o paciente está sofrendo de pensamentos acelerados. Sim. Daquela ideia constante que não sai da cabeça, de não conseguir dormir, de não conseguir relaxar. E aí, quando a gente vai falar também, nós temos a questão da fobia social, que é exatamente, a gente pensa assim, a pessoa que é tímida, que não se sente confortável em falar em público. Timidez é uma coisa, fobia já é completamente diferente. Então, eu cito um exemplo. Eu passei por uma situação traumática em um ambiente público. Então, eu precisei de muita meditação, de muita terapia para voltar. E até hoje eu não me sinto confortável. Em ambientes completamente lotados, em ambientes... Por exemplo, Finecap, meu amor, se você quiser ir, vá lá, curta seu show, mas não me vejo. É tanto que quando eu estou no show, que eu digo, caraca, eu tô aqui perto do palco, que eu olho para trás, qual é a melhor forma que eu tenho de fugir daqui? Para onde é que eu vou? Sim. Então, essa questão de estar num ambiente muito social, de ter esse contato com várias pessoas, até mesmo de, por exemplo, eu vou ter que comprar um pão. Bicho, eu não consigo não comprar um pão. Eu vou ter que falar com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Eu vou ter que estar num ambiente que eu tenho que pedir uma informação. E, velho, eu não consigo não. Então, não é mais a timidez de você ir lá e falar. É tanto que, por exemplo, nas escolas, se você for perguntar hoje, pedir para um aluno vir falar na frente, ele não se sente confortável. Ele não vai sentir. Mas por que ele não se sente confortável? Porque ele sabe que a menor palavra que ele cometer um erro, ele vai ter 50 pessoas que vão zombar dele durante o restante do ano. E aí são esses pequenos gatilhos que realmente fazem com que essa pequena fobia, esse pequeno transtorno, ele realmente fique preso. Então é o medo do julgamento, é o medo de que as pessoas riem de mim. Essa questão do medo do julgamento é forte. Ela realmente, praticamente, ele define um pouco esse tipo de transtorno de ansiedade. Aí é isso que eu ia questionar. A gente pode encontrar fobia social no idoso? Olha... Não é tão comum assim, de dizer assim, nossa, o idoso tem... Mas, por exemplo, se a gente for analisar o quadro de pandemia. Então, gente, uma pessoa que estava ali perto dos seus 60 anos, foi uma tormenta durante esses 2 anos. Porque ela literalmente, tudo que estava lá fora estava ameaçando você. Então é o momento em que ele realmente via, cara, e se essas pessoas não tiverem preocupação, eles vão me lascar. Se esse jovem que entrar aqui hoje, ele não estiver usando uma máscara, não estiver higienizado, ele pode trazer um vírus que é um risco para mim. Então, os idosos, eles começaram a ter esse pensamento de que, vale, eu tô sozinho, é cada um por si, os outros não estão pensando em mim. E aí, eles realmente, eu digo um exemplo em casa, minha mãe passou 2 anos sem ir na padaria. Minha mãe não ia na padaria. E durante muito tempo, eu não forcei, não ia mais à missa, não ia para eventos que eram importantes para ela. Mas quando você parava para avaliar, e eu nessa situação, eu não teria medo do que os outros poderiam trazer de risco para mim? Sim. Porque não é mais um ideal, não é uma ideia. Eu vou sair, algo ruim pode acontecer porque eu não estou dentro da minha casa. Não, agora é real. Tem um significado. Tanto que a pandemia, ela foi o ápice da ansiedade. Sim. A gente sabe, existem diversas condições clínicas também que podem interferir e auxiliar a gente a identificar transtorno social, de ansiedade social no paciente idoso, não é isso, doutor Alisson? Porque, tipo assim, nem eu estava falando. E principalmente porque a fobia social, ela realmente não é tão comum. E os sintomas, elas não são tão expressivos no paciente idoso. Mas você pode encontrar algumas situações relacionadas a algumas condições clínicas. Eu cito muito a questão de incontinência urinária. Sim. Né? O idoso incontinente, ele tem, de certa forma, uma fobia social. Ele tem uma restrição a se expor por medo, né? Um medo daquela situação que pode causar um constrangimento. Né? Que é o transtorno de ansiedade, que a fobia social passou por uma modificação de nomenclatura, né? E hoje é transtorno de ansiedade social, né? Não é fobia social. Mas no DSM-5 tá lá, transtorno de ansiedade social, entre parênteses, fobia social. Sim. Que é o que a gente conhece mais, né? E aí tem as peculiaridades dentro do transtorno antissocial, né? E aí tem o transtorno antissocial circunscrito. É só relacionado àquilo ali. Sim. Então ele consegue trabalhar, ele consegue conversar com as pessoas,
mas, tipo assim, na hora de urinar, ele tem essa dificuldade. Eu conheci um paciente que ele tinha dificuldade, ele fazia tudo, mas na hora de escrever, ele tinha um medo horrível, uma preocupação com o julgamento do que ele ia escrever. Então, o transtorno de ansiedade social era um transtorno de ansiedade social, mas circunscrito só àquela modalidade. Então, como o idoso tem várias limitações, né, decorrente da idade, então começam a aparecer nichos de transtorno de ansiedade social, mas circunscrito àquele fato. Sim. Tá entendendo? Como é que eu, tipo assim, uma bengala, seja qualquer coisa. Tá Nossa, entendendo? Deus, eu devo. Pois é. Porque tem um simbolismo, né? De tipo assim, acabou pra você. Né? Game over, já tá no final. A sociedade, infelizmente, julga isso, né? Infelizmente, julga isso, vai ter que mudar muito isso daí. Mas relacionado àquilo, então não vou. Tremor do Parkinson. Isso. Eu vejo muito paciente, às vezes, que ele não gosta, ele se coloca no isolamento por conta de vergonha, do tremor causado por exemplo, pela doença de Parkinson. Não acompanhar a tecnologia. E aí, muitas vezes, vem com a manifestação, sabe do quê? Irritabilidade. Sim. Entendeu? Então, aquele idoso que briga lá na frente do Banco do Brasil. Mas é porque ele sabe que se ele demorar muito no desempenho daquelas atividades ali, seja extrair um dinheiro ali, sacar um dinheiro, a população que está atrás vai estar julgando ele. Tá lento demais, bora, acelera esse processo aí. Então, ele às vezes explode com irritabilidade e tudo isso. Então, é bem complexo. E eu acho que essa parte do transtorno antissocial, transtorno de ansiedade antissocial, relacionado ao transtorno de ansiedade generalizada também são, na minha opinião, clínica, são os carros-chefes do idoso. Do idoso. Concordo. Falamos um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade antissocial, né, Júnior? O que a gente tem mais? Aí nós temos o transtorno do pânico, né, que é exatamente... Não é algo tão comum, mas por incrível que pareça, se você for avaliar uma clientela que esteja numa cidade grande como São Paulo, é bem mais frequente. E aí quando você para pensar, por quê? Nível de adrenalina muito maior, nível de estresse muito maior, são pessoas extremamente preocupadas. Eu, por conhecer minha ansiedade, eu não moro em cidade grande, não me submeto a esse teste social de estar dentro de uma sociedade que corre 24 horas por dia, que tudo é cronometrado, que não falta tempo para tudo, porque eu sei que em algum momento eu não vou ter condições de lidar com todas as emoções e ela vai explodir. E é exatamente o que acontece. E é uma sensação de quase morte, literalmente, porque o pico de adrenalina é muito grande e você não tem um motivo. Então, peraí, por que é que eu tô acordando às 2 horas da manhã, com o meu corpo extremamente estremecido, eu tô com falta de ar, meu coração está aqui acelerado e vem esse desejo que eu acho que eu vou morrer. E aí, quando você para avaliar, é um ser humano que já estava ali no limite dele, já estava assim, cansado. E provavelmente, se a gente fosse fazer uma avaliação, tem um burnout, que é um esgotamento psicológico devido à carga horária de trabalho, já teve sintomas de ansiedade há muito tempo, mas nunca tratou, e aí o corpo ele providenciou uma razão de liberar essa adrenalina. Você falando dentro do transtorno do pânico aí, sem fugir dele, você falando a questão da FNECAP, eu lembrei, citar um pouquinho pra gente, com certeza, Juninho pode dizer pra gente um pouquinho sobre a agorafobia. Então não sou muito fã dessa parte. Mas se quiser, doutor, pode ajudar a gente. Não, mas a agorafobia é exatamente você se imaginar do desconforto daquele local, daquela situação. Uma situação difícil de sair se você tiver. Exatamente. Eu não consigo. Não consigo pensar. Eu sei que é uma limitação devido às situações. Então, me gera sintomas de ansiedade só imaginar a quantidade de pessoas naquele local. Gente, quando eu penso assim, tá, você tem que andar não sei quanto para poder chegar num banheiro, para voltar de novo pro lugar. E aí se perdeu de alguém. Eu sou míope, então sem óculos eu não enxergo nada. Então, é uma junção, assim, que é tipo, é um filme de terror pra mim. Então, é desconfortável. E aí tem outros ambientes, como, por exemplo, aquele velho sonho que todo mundo teve, que era, eu tô na frente da escola e eu tô pelado. Ou então, alguém me viu nu. Tem essas situações que a gente se imagina despido. Mas no despido tem um significado, né? Literalmente nu. Né? Eu tô desconfortável. Eu puxei a agorafobia porque quando a gente vai falar do transtorno do pânico, a gente tem essa classificação, né? O transtorno do pânico com e sem agorafobia, não é isso? Isso, justamente. E aí um ponto bem importante que o Juninho falou, e eu já trabalhei em vários eventos com o Juninho,
E é um cara que, tipo assim, vai lá na frente do público e se manifeste, explique, dá aula e não tem problema. Nossa, eu sou horrível pra isso. Pois é. Aquela do colégio. não pode ir pro próximo. Muita terapia, façam terapia. Pois é, então ele é desenrolado nisso, assim. Poxa, aí muita gente confunde fobia social com agrofobia. Sim. O divisor aí é justamente o julgamento. A agrofobia, ele está relacionada à multidão, de não sair dali e eu vou morrer, como é que vai ser? Toda essa preocupação. Já na fobia social tem essa questão da avaliação do outro. Tanto é que não precisa da presença física. Não. Aulas online. Você vai ministrar uma aula online, tem pessoas avaliando ali e você fica nervoso e não Nem consegue fazer uma pergunta. Começa a aparecer sintomas que limitam a sua funcionalidade naquilo ali. Então, há essa... Na verdade, tem o transtorno do pânico e tem sintomas de pânico. Que ele pode aparecer em tudo, né? Existe a diferença. Na verdade, eu ia fazer essa pergunta para você falar um pouquinho pra gente que existe a crise de pânico, né? E a crise de pânico. E o transtorno. O transtorno. Que é a diferença entre esses dois termos, isso, né? Justamente. A crise de pânico, ele pode ocorrer em todos os transtornos de ansiedade. Mas são especificados com aquele transtorno de ansiedade. Então, é uma crise de pânico preocupado porque eu vou passar por uma avaliação na frente de todos. Então, é uma crise de pânico relacionada ao transtorno de ansiedade social ou fobia social. Sim. Então, tem a crise de pânico relacionada à agrofobia também. Então, tem uma crise de pânico quando o transtorno de ansiedade generalizado. Então, a pessoa pensa em tanta coisa, como vai ser o novo governo, a inflação, não sei o que era, pronto. Aí desperta aquela crise de pânico. Então, a crise de pânico é uma coisa pontual, né? São sintomas relacionados. Já o transtorno não. Já um transtorno, ele tem uma característica de ser algo mais frequente, não tão relacionado com esses subtipos do transtorno de ansiedade. Tem a questão tem a questão da temporalidade também para o diagnóstico. Então, é uma coisa mais robusta. Então, há uma diferença nisso daí. Pronto, a gente sabe que o transtorno ele necessita que o paciente ele tenha realmente várias crises por um determinado tempo, né? E normalmente estão associados. E existe no transtorno de pânico, a gente pode dizer que esse é um dos transtornos de ansiedade onde a gente vê mais os sintomas físicos, né? Você até falou naquele momento que a crise de pânico ela vem realmente com diversas manifestações. Sudorese, taquicardia, falta de ar, síncope, dispneia, são inúmeros sintomas. Tem um que eu acho bonito de ler, que é sensação de irrealidade. Né? Eu acho isso incrível. A crise de pânico, ele é como se ele tirasse você de dentro do seu corpo e realmente existe essa sensação de irrealidade e de despersonalização. Né? Eu acho muito interessante essa questão da crise. E muitos pacientes enfrentam isso e muitas vezes eles não sabem explicar ou não sabem procurar assistência por conta disso, né? E a psicoterapia ela pode ajudar muito esse perfil de transtorno de ansiedade, né, Juninho? Com certeza. Minha vida sem terapia não funcionaria. Então, é como ele acabou de dizer. Eu dou minha palestra, belezinha, mas tenho determinados locais. Então, por exemplo, na faculdade eu evitava só estar dentro do elevador. Evitava com a força da minha alma, caminhava não sei quantos metros nas escadas, mas não ia no elevador. Não me imaginava dentro de locais que era exatamente isso. Não existe um local de saída, não tem como sair daqui. E agora eu vou fazer o quê? Então, a terapia é exatamente quando a gente para de pensar de que não existe uma solução ou que tudo de ruim vai acontecer 24 horas por dia. Então, veja, é um pensamento completamente disfuncional. Ele não tem serviço para nada. Você não está numa situação de risco. E por incrível que pareça, se acontecesse uma situação de risco, a ansiedade ela vai ser fator primordial para que eu faça algo que seja importante. Um acidente de carro. Você vai olhar, quem foi que segurou fulano estava sem cinto? Foi alguém que pensou muito rápido. Quem foi que lhe ajudou a pensar muito rápido? Quem foi que puxou o cachorro antes que a moto passasse? Ou quem foi que tirou a criança ali daquele local? Ansiedade. Então é esse pensamento rápido de proteção que acontece ali. Então, mesmo diante de uma situação extremamente negativa, a ansiedade ela vai ter uma função. Ela vai ter ali uma função. Sim. Ela é primordial. Mas... Doutor Alisson, a gente falou sobre transtorno de ansiedade como um todo e estamos falando sobre subtipos. Um dos mais comuns
principalmente no paciente idoso, é o transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Tem uma pergunta que o pessoal faz bastante consultório, essa relação da genética. A genética tem influência nos transtornos de ansiedade? Tem, e muito, né? Transtorno de ansiedade, a fobia social, vou usar o termo que é mais conhecido, tem uma relação genética de 3 vezes. Ou seja, há 3 vezes chance de um familiar ter a fobia social se um familiar tiver, né? Então, geralmente, simplificando, né? Chega no consultório, eu sempre pergunto, na família, tem alguém com sintomas parecidos com você? Dificilmente não, doutor. Dificilmente não tem. A maioria das vezes não, tem, doutor, tem. Então, essa carga genética potencializa em 3 vezes a chance de um familiar ter a fobia social. Quando a gente passa para transtorno de ansiedade generalizada, essa potencial chance de um paciente, de um familiar ter o transtorno de ansiedade generalizada, sobe para 6 vezes, duplica. Claro. Então, tipo assim, é muito forte o transtorno de ansiedade generalizada. A genética é muito mais forte do que até no transtorno de ansiedade social, né? E aí, quando a gente fala em transtorno de ansiedade generalizada, é fascinante, assim. Ela é o carro-chefe do transtorno de ansiedade. Se você for pegar a epidemiologia, ela corresponde no máximo a 8%, né? Ela sozinha, né? Mas dentro dos transtornos de ansiedade, ela corresponde ali 25%. Entendeu? Então, ela é o carro-chefe, ela é, de longe, nas demandas dos consultórios, é o que mais aparece, o transtorno de ansiedade generalizada. Dificilmente aparece, tipo assim, é raro, não sei no seu caso, mas fobia específica. Muito raro, assim, um negócio assim, não, fobia barata ou algo bem específico. Raramente eu vejo, mas transtorno de ansiedade generalizada já é bem mais forte. Sim, a genética é forte, isso daí. E isso exige justamente do profissional essa investigação, né, epidemiológica. Porque quando a gente vai até olhar a questão da terapia, né, que também, a terapia farmacológica, que também tem uma relação genética, já é um norte para o início. Então, se um familiar, uma mãe, tem um transtorno de ansiedade generalizada e ela teve uma boa adesão e teve uma resposta positiva àquela medicação, não tem para que você inventar outro medicamento para aquele paciente. A probabilidade dele responder bem com aquela mesma medicação. Tá entendendo? Então, a genética trabalha em cima disso daí. Perfeito. Né? Quando a gente vai falar sobre transtorno de ansiedade generalizada, que não sei se chega a ser realmente entra dentro das fobias específicas, mas já o paciente idoso existe um tipo de ansiedade que a gente encontra com uma frequência relativamente alta, que é o medo de cair. Sim. Né? Que é uma situação realmente delicada. O paciente idoso, depois que ele cai a primeira vez, principalmente pacientes com polifarmácia, o paciente idoso ele tem múltiplas comorbidades, como a gente já falou que os próprios transtornos de ansiedade, eles podem causar limitações funcionais, inclusive na mobilidade, como você falou, e aí a queda, ela gera um impacto muito negativo no paciente idoso. Eu já gravei inclusive um episódio só sobre quedas, que foi bem interessante isso, e entrando dentro dos transtornos de ansiedade, o medo de cair, ele realmente é uma condição muito comum no paciente idoso, então ele está dentro também do transtorno de ansiedade generalizada. Certeza. Quando a gente fala em transtorno de ansiedade, tem essa subdivisão, de acordo com a literatura, o DSM-5, mas para a gente entender bem. Mas quando a gente vai na prática, não é aquilo não, é tudo misturado. Então o paciente tem uma fobia específica, ele tem um transtorno de ansiedade generalizada, ele tem sintomas de um transtorno depressivo. Então, é difícil você chegar assim, não, é só a fobia específica de cair. Quando você vai ver, tipo assim, é preocupação com muita coisa. É preocupação com política, com dinheiro, o filho tá chegando tarde em casa, onde é que ele tá entendendo? E não é uma preocupação simples, pra gente dizer que não é só ansiedade, isso é uma preocupação normal. Com o futuro político, o futuro econômico, com a família, isso é normal. Sim. Mas, tipo assim, é uma ansiedade, vamos dizer assim, são sintomas que limitam ele, faz ele não dormir. Então, o medo de queda ganhou, tipo assim, o medo de cair, a fobia por cair, né, pela queda, é mais um componente no leque de preocupações que ele tem. Entendeu? Então ele acaba se associando aos outros. Mas provavelmente é o que vai fazer com que ele busque o atendimento.
Sim. Porque diante de todas as outras preocupações, não é algo tão... É como eu disse na questão da pandemia. Quando o idoso ele cai a primeira vez, exatamente vem aquele sentimento de culpa e de invalidez. Casou com tudo que eu havia pensado. Então, realmente, agora eu preciso pensar numa outra possibilidade. Aí vem a família que realmente se preocupa. E aí entra o fato de que realmente ele vai perceber, eu estou envelhecendo. É nesse Agora, momento que nessa situação que mais a gente encontra, na verdade, a família quem busca atendimento médico. E normalmente nem a família nem sempre identifica o medo de cair. Normalmente eles buscam atendimento médico, tá acontecendo alguma coisa errado com o papai, com a mamãe, que ela não quer sair da cadeira. Não sai, é deitada na rede 24 horas, não sai para nada, mas tá dormindo bem, tá se alimentando, mas não sai. Existe uma resistência à deambulação. E aí, dentro da anamnese, é que a gente realmente vai identificar essa questão dos transtornos de ansiedade. Então, a gente falar um pouquinho desses principais. Falta mais alguns dos tipos de transtorno de ansiedade que a gente pode citar aqui? tem o nosso querido amigo TOC e o estresse pós-traumático. Isso, eu falo agora. E o TOC é fantástico, maravilhoso. Eu até indico na Netflix o filme Toque Toque, maravilhoso. É uma comédia espanhola muito que massa. trabalha, se eu não me engano, são 6 pacientes e cada um tem um tipo de toque diferente. E qual é a abordagem? Eles estão juntos. É um filme de comédia onde você vai ver uma divergência de toques. Eu não sei se já viu que tem uma entrevista que são risadas bizarras, que juntam 8 pessoas e uma começa a rir e vem todas. É mais ou menos isso. Imagina, então, muita coisa diferente acontecendo. É um filme maravilhoso, ele é leve, mas ele traz essa reflexão da gente entender o que passa no pensamento de uma pessoa ansiosa que desenvolveu um toque. Então, por que eu repito palavras tantas vezes? Por que é que eu tenho essa preocupação com a higienização? Eu só lembro de Sheldon Cooper. Pronto. Sheldon. A questão é fortíssima, né? É um pensamento intrusivo. Eu recebi uma mensagem, na verdade eu estava vendo uma aula, e aí tinha um exemplo interessantíssimo. A pessoa, é difícil porque faz parte do pensamento intrusivo, né? Isso. Tá ali e vem aquele pensamento. Então, olha só o nível da paciente. A paciente, uma colega mandou 2 coraçõezinhos para ela no WhatsApp. Aí ela disse, mande 3, senão eu vou apagar. Eu vou excluir você do WhatsApp. Aí ela disse, que é isso? Não. Olha, tudo pra mim é ímpar. Tudo pra mim é 3. Na verdade, não é ímpar, é 3. Então não manda 2 corações. Mande 3. Então, assim... Aí diz assim, mas isso é por nada? Não. A ansiedade dela é porque se mandar 2, vai dar tudo errado na vida dela. No trabalho, no emprego, no relacionamento. Tudo. Então, não é uma ansiedade, não. Uma preocupação em tudo dá errado. Então o pensamento intrusivo e o toque tá relacionado, é casado ali. Pois vamos definir então o que é compulsão e o que é obsessão. Certo, agora... Respira. Tá, se a gente for pensar no que é esse pensamento obsessivo, é o pensamento que ele vem para um alívio. Todo sintoma de ansiedade, de todos os que a gente falou, ele vem com um alívio. A vontade de fugir, que eu tenho diante de um ambiente extremamente diferente e lotado, é para um alívio. A vergonha que você vai apresentar em falar em público é para uma questão de alívio. O choro, a atenção e o pensamento repetitivo. Eles têm essa função. Só que aí qual a diferença de quando ele realmente se torna um pensamento obsessivo compulsivo? É quando você não consegue mais parar de pensar. Então, para passar nessa porta aqui, se eu tiver que sair várias vezes, eu tenho que repetir essas palavras várias vezes. E aí quando eu esqueço de contar, e eu já perdi o cálculo, eu volto para contar novamente para poder sair. Então eu já recebi casos de cliente que ele não conseguia se alimentar, porque ele esquecia a quantidade. Ele não conseguia mais. Aí, quer dizer, eu só posso comer quando eu não estiver pensando sobre isso. Mas o pensamento é algo que você não vai ter total controle. Então você não tem controle. Então quando a gente pensa na obsessão e na compulsão. Tá, a obsessão vai estar mais relacionada a essa questão realmente do pensamento. Isso, intrusivo, intrusivo, né? Não tem como ter controle. Isso. E quando a gente fala da compulsão, aí a gente vai ter um comportamento que já vai gerar essa compulsão. Seja compulsão alimentar, vontade de roer as unhas. O que mais, doutor Alisson? Não, olha, eu tenho um exemplo, eu gosto de exemplificar. Uma paciente que tinha um pensamento intrusivo, por exemplo, vinha na cabeça, ela estava balançando o neto dela e vinha assim, tipo assim... desarma essa rede, ou joga essa rede e coloca essa criança no chão. Ou seja, deu uma queda
no neto dela, que era a coisa que ela mais amava. Então, tipo assim, ela tinha esse antagonismo, assim, mas era um pensamento intrusivo. E o pensamento intrusivo, que está relacionado à obsessão, todos nós temos. Estamos dirigindo lá. Vontade de jogar o celular pela janela. No alto do prédio, nada, quem né? tem coragem, tipo assim, e se eu pulo? Tem. Só que temos o nosso limitador. Então, quem tem a obsessão, quem sofre com pensamento intrusivo, não tem essa limitação. Então, é forte demais. E a compulsão, ela entra justamente para equilibrar. Nessa situação da senhora, que vinha um pensamento intrusivo de ferir o neto, a compulsão dela era justamente orar. Tá entendendo? Então era onde o pensamento aliviava. Então ela chega pro consultório com a queixa da filha, dizendo assim: doutor, não quer comer, passa o dia orando. Tá entendendo? Orando, assim, pra levantar pra comer e tipo assim, tô fazendo o quê? Não, tô orando. Mas aí na anamnese, na consulta, ela diz por que ela tá justamente orando. Doutor, é para aliviar aquele pensamento que é justamente de ferir meu neto. Sim. Então, tipo assim, tem a obsessão, o pensamento intrusivo e tem a compulsão, tem o ato, que é justamente para evitar aquilo ali. Para equilibrar. Existe uma informação que eu acho bem interessante, que quando a gente, como muitos outros dos transtornos de ansiedade, o toque, normalmente ele se inicia no paciente jovem, né? Na infância, adolescência. E o toque de início tardio, na verdade, ele é raro, ele não é comum. E uma informação curiosa é que normalmente quando acontece, ele está muito associado a, na verdade, lesões cerebrais, inclusive tumores. É mandatório investigar. Isso. Então, esse tipo de transtorno de início tardio do idoso... Tem que investigar. Perfeito. Quando a gente fala do toque paciente idoso, né? Impossível não lembrar de colecionismo. Que é realmente uma condição, ela não deixa de estar relacionado aí um pouco essa questão da compulsão, não é? E já pegou, Juninho, em consultório? Olha, de colecionar, não. Mas não objetos de, por exemplo, canecas, mas coisas desnecessárias já. Tem um papelzinho de balinhas, sacolinhas, objetos desnecessários. Porque tem um colecionador que ele começa com as xícaras, com os copos, com os pratos. Aquele que nunca vai usar, nunca vai servir pra nada na casa dele. Mas tá lá, colecionando bonitinho, roupas da mesma cor. Sempre tem algum comportamento repetitivo. Mas aí tem que realmente vira lixeiro. Ele pega aquelas coisas e mas qual o sentido disso? Não tem um valor, é só... o hábito. Na verdade, existe um sentimento realmente, um medo de desapegar daquelas lembranças e daqueles objetos, né? Sim. Doutor Alisson, já pegou colecionismo em consultório? Não paciente, mas colega de trabalho. Certo. Era um senhor de 65 anos, e aí aquela definição de transtorno e perda da funcionalidade diária. Então era um senhor que, tipo assim, era de 65 anos, trabalhava no hospital. E aí a gente conversando, a enfermeira, na verdade, chegou e disse, olha aí é o colecionador. Então ele colecionava tudo. Então ele fez um anexo na casa dele só pra... Mas era tudo. É difícil até... Mas era tudo. Tipo assim, tampinha de garrafa que ele não tinha. Ele colecionava. Ele juntava tudo. Mas tudo de forma bem organizada. Eu tô pra onde eu viajo, tipo assim, eu compro muita coisa, muito detalhe, viajo 10 vezes pra... Sabe? Só que eu digo que não era um transtorno psiquiátrico, porque ele desempenhava suas funções, tá entendendo? Assim, ele viu que na casa estava gerando problema dele, esse acúmulo. Não causava prejuízo. Mas aí ele fez o anexo, tudo, colocou lá bem direitinho e não trouxe problema. Mas eu sempre, vamos dizer assim, eu sou sempre desconfiado que aquela pessoa que é, tipo assim, um colecionador como ele, do nível que ele é, se acontecer alguma coisa na vida dele, ele passa desse limite, porque ele encontra prazer naquilo ali. Tá entendendo? Então, tipo assim, é limítrofe. Se acontece alguma coisa, ele pode direcionar todas as forças para diminuir aquela angústia, e aí passa de uma coisa que não é patológica para patológica. Sim, certo? Sim. De perda de funcionalidade para perda de funcionalidade. Ou seja, tá ali colecionando bem direitinho, não tá, vamos dizer assim,
não tá atrapalhando a vida de ninguém, mas de repente passa por um processo de perda, de separação, e aí o prazer que ele tem tá ali, né? E aí ele começa a colecionar tanta coisa que já invade a casa, já vende o sofá, porque não tinha mais espaço, e aí descompensa mesmo, sabe? Então, claro, eu não vou ficar julgando, eu não vou conversar com as pessoas e fazendo, vamos dizer assim, uma avaliação. Mas como psiquiatra não tem como ficar com o pé atrás, não ficar com o pé atrás. Eu sempre disse, rapaz... Até porque, até você falando disso, o que é normal, o que é patológico, eu não chego a dizer nem que existe uma linha limítrofe, né? Existe uma faixa de transição. Isso. Como se fosse o entardecer. Você não tem amarelo e azul. Isso. Não, você tem um degradêzinho. Um degradê. Eu chamo de véu. Né? Existe um degradê. Não tem a sanidade. Tipo assim, porque você vai ver em quase tudo na psiquiatria já tem, né? Essa faixa que é considerada normal e assim, os extremos são fáceis de identificar. O que tá no meio realmente pra gente definir. E a cultura é muito relacionada a isso, e a cultura tem total. Se for lá a pessoa tá lá com um prato. Não vou citar país, mas tipo, tá comendo insetos que aqui não come. Então, se você passar a comer dentro da sua casa, aquilo ali é horrível. Com certeza aqui no Brasil vai olhar e dizer, não faz sentido. Não faz sentido. Sim. Mas lá fora faz todo sentido. Faz todo sentido. Tá entendendo? Então é muito tênue fazer essa relação. É difícil. A gente sabe identificar os extremos com muita facilidade, mas o que vai se aproximando do meio é realmente muito difícil. Falando justamente nesse limite aí, a gente falou dos subtipos de transtorno de ansiedade, por exemplo, mas tem os transtornos de personalidade. Por exemplo, transtorno de personalidade esquizoide. Parece muito com o transtorno de ansiedade ou fobia social. Sim, tá entendendo? Sim. Mas é a pessoa que, tipo assim, ele não tem medo do julgamento. Ele não quer o contato. Yes. Ele não vem pra cá. Não, tem pessoas lá? Tem. Então eu não quero ir, não. Não é julgamento, ele não quer o contato. Não gosto. Mas ele vive a vida dele. Tem a funcionalidade dele. Tudo bem direitinho. Não tem perda da funcionalidade. Então, mas eu penso que em qualquer momento, e eu tenho um paciente assim. Né? Então, é um paciente que a vida dele é a internet. São esses streaming, né? Netflix, enfim. São os filmes, tudo isso. E em algum momento da vida dele, ele descompensou. Que aí ele entrou num quadro depressivo profundo e tentou suicídio, tudo isso. Mas é dentro de um contexto de como é que se diz assim, de base ele tinha um transtorno de personalidade esquizoide. Então é bem complexo. Ainda fora dos subtipos ainda tem essas características. Então tem um transtorno de personalidade esquiva também, entendeu? Então é bem complexo. Que a vida dele vai estar ali, né? Mas não há uma perda significativa da funcionalidade. Então bem complexo daí. Sim, concordo. Só fechando essa questão do colecionismo, como a gente falou dos extremos, só lembrar da síndrome de Diógenes, né? Que é como se fosse o extremo do colecionismo, que é aquela pessoa realmente que, como o Juninho falou, é como se virasse lixeiro, né, Juninho? Mas tem até uma série que é só acumuladores. Tem. São casos só acumuladores, né? É só casos bizarros. Diógenes é normalmente paciente de sexo masculino, idade mais avançada, tem total descuido com a higiene pessoal, total descuido com a higiene da casa e realmente tudo que ele pega é para acumular. Infelizmente, são pacientes até de difícil, eles normalmente não aceitam que tem um problema, né? Então a adesão tanto da psicoterapia como da farmacoterapia é bem complicado. A farmacoterapia é quase zero, né? Normalmente esses pacientes vão morar sozinhos, né? Isso acontece com muita frequência. Então realmente a adesão de tratamento nesses pacientes é delicado. Juninho, faltou algum tipo de transtorno de ansiedade? O estresse pós-traumático. Que eu acho que é como a gente estava falando, não é tão comum também no paciente idoso, né? O estresse pós-traumático, se quiser fazer alguma citação legal pra gente. Não, só se a gente fosse realmente enquadrar uma situação que saia muito da rotina desse idoso, que realmente seja muito diferente, mas é muito difícil pegar idosos que tenham passado por esse tipo de situação. Sim, perfeito. Então a gente falou basicamente dos principais, não vou dizer que a gente falou de todos, mas a gente falou dos principais transtornos de ansiedade, os que mais afetam os pacientes idosos e tentando direcionar realmente isso, a questão da saúde do idoso. E vamos
abordar agora um pouquinho do tratamento, né? A gente sabe que o tratamento, todo o tratamento na psiquiatria, a gente vai ter a abordagem principal, começando com a não farmacológica e com a farmacológica. Normalmente uma vai ajudar a outra, né? O próprio tratamento não farmacológico, ele ajuda o efeito e potencializar o efeito dos antidepressivos, dos ansiolíticos que a gente vai usar. Juninho, quando a gente vai fazer realmente o tratamento não farmacológico, a psicoterapia no paciente idoso, nos transtornos de ansiedade, que abordagens a gente pode fazer? Existe só um meio de abordar esse paciente? Quais são os tipos de tratamento na psicologia que podem realmente ajudar o paciente idoso? Olha, para falar a verdade, a terapia cognitiva comportamental, ela tem demonstrado forte eficiência no tratamento. Eu já fui estudante da psicanálise, mas na prática eu não me sustentei. Então, hoje, realmente, eu gosto muito da TCC e da psicologia positiva, que bebe dessa perspectiva. Mas quando a gente vai falar de adolescente e idoso, é incrível como a forma como a gente estrutura a dinâmica, ela é parecida. Então, quando o idoso chega, por mais que ele tenha autonomia, eu sempre vou pensar no quê? Tá, quem são os familiares que eu preciso ter um contato direto para que eu entenda como está sendo essa função. Então, sim, eu não consigo olhar para esse indivíduo apenas de uma perspectiva, eu preciso de outras perspectivas. Eu não posso tentar avaliar ele, não que o diálogo ou que o que ele vai trazer não é evidente, não é suficiente. Mas eu preciso ter esse olhar, até porque a terapia, ela é isso. Você vai ter 40 minutos comigo, seja 2 vezes na semana, seja 3 vezes na semana, quando isso realmente excede, quando é uma necessidade muito forte, mas o que você vai fazer após é o que é importante. Então, o primeiro momento a gente tem que fazer com que o idoso ele se atente ao que está acontecendo. Então é um momento de acolhimento. Sim. Não é julgamento. Eu não vou trazer receita de bolo, até porque quando eles encaram que eu tenho, sei lá, o mínimo do mínimo da idade que eles têm, então eles, o que esse menino acha que sabe a respeito da minha história? Por que esse menino acha que vai poder me ajudar em alguma coisa? E a primeira avaliação, o primeiro contato com o paciente, ele faz toda a diferença, porque é ali que você vai tentar, como a gente já falou, o paciente idoso, às vezes ele tem uma adesão que ele precisa do empurrãozinho a mais para tirar ele daquela zona do conforto, eu gosto de dizer assim, vencer a força de atrito máximo, para tirar ele do estado de repouso para o movimento, às vezes exige um trabalhinho maior. E o primeiro contato com vocês em consultório, ele vai definir se o paciente idoso realmente vai aderir à terapia, ou então ele vai, aquela sessão ele não vai aparecer mais, né? Jamais. Então eu acho muito interessante, por exemplo, na nossa região, né, falando do Dr. Severiano, quando você vai falar com eles, abandone qualquer tipo de conhecimento técnico que você tiver, palavras difíceis. Não serve. Você precisa ter uma comunicação muito clara e genuína com eles. E eu acho incrível, comunicação clara e genuína. Sim. Acabou. Você consegue vencer todas as barreiras. Quando eles percebem que não é o doutor que está acima de mim, é melhor do que eu, não é essa pessoa formada que sabe. Não, sim, é uma pessoa que está aqui com a proposta de me ajudar. Ele tá. É essa tarefa que ele quer. Quando ele percebe isso, de que não tem uma superioridade no diálogo, somos todos iguais, que é exatamente essa dinâmica que vai fazer com que o atendimento tenha sentido, que eu aprendo com eles e eles vão aprender comigo, que é o melhor. Eu aprendo muito com idosos. Muito. Em relação à adesão, uma pergunta curiosa. Quem é que adere melhor? Que você sente que adere melhor na primeira consulta? O homem ou a mulher? Olha, mulheres, elas tendem a ter esse comportamento, né, mais acolhedor, mas os homens, por incrível que pareça, quando eles estão ali, porque eles estão realmente necessitados. Então, eles podem ser bem duros, eles podem tentar transparecer toda a dificuldade que você quer, mas quando você tem esse diálogo que realmente você tenta entendê-los e você não tá ali para julgar ou para ferir a masculinidade dele, é maravilhoso. Eu gostei dessa informação, né? O homem realmente, quando ele vai, é porque realmente... Ele precisa. Realmente ele precisa. Ele tá ali realmente, muitas vezes por opção. O homem, ele não vai porque alguém chama. Não. O homem, ele é mais durão, né? A mulher, às vezes, você tenta convencer e ela acaba indo mais fácil, mas o homem não. O homem, se não for da vontade dele, não tem quem faça ele... Eu acho que isso depende da idade, né, Julinho? Alguns sim, mas, por exemplo, eu já atendi alguns senhores que passaram pelo processo de luto, né, de gerar esse adoecimento,
Então, é naquele momento que eles fazem. Tá, e agora? Cadê aquela pessoa que me ouvia? Quem é que vai me ouvir? Eu tenho meus filhos, mas tem coisa que eu não me sinto confortável. Quando a gente fala do sigilo, do processo ético, aí é como se fosse o playground deles. Tá, eu vou falar sobre o que eu quero e eu não vou ser julgado? Que maravilha, eu quero isso sempre. Então, eu gosto muito. Eu acho essa dinâmica bastante interessante do acolhimento para eles. E eu gosto muito de abrir esse espaço para a gente desmistificar algumas questões, Juninho. Tem muito paciente que só vai, por exemplo, procurar um profissional como um profissional de psicologia se for encaminhado. Sim. Né? Não tem aquela realmente iniciativa de procurar por conta própria. Sim. Né? Então existe ainda, a gente tem que desmistificar que o profissional de psicologia, assim como diversas outras linhas de terapia, só precisam ser procurados se forem encaminhados. Não, eu abro espaço aí para você deixar claro que o usuário ele pode e deve procurar por conta própria. É porque a gente ainda tem, né, um forte tabu relacionado à saúde mental. De certa forma, a pandemia ela teve um lado positivo, que foi as pessoas entenderem que independente de onde você esteja e quem você é, você tem seus problemas e você precisa aprender a lidar com eles. E quando você se vê numa situação de isolamento, você não tem mais o barzinho com os amigos para espairecer, você não tem mais o futebol, você não tem mais a fofoca, você não tem mais a manicure, é você com seus problemas. O nome disso é casamento. Ai, Deus. Olímpio, corte essa, viu? Pelo amor de Deus. Não faça esse podcast, geral. É porque a gente tem que sair para trabalhar, tudo bem direitinho. Porque se não fosse isso, os afazeres era prisão. Era. Entendeu? Entendi. Ainda bem que eu não vivencio isso. Então, a pandemia, de certa forma, ela trouxe essa perspectiva de que, cara, tá todo mundo doente. Sim. Isso não é mais luxo. Porque na época eu entendo as pessoas. A psicologia ela foi estruturada nessa perspectiva. Então, Freud era o cara que, tá, o que é que você tem na sua carteira hoje? Eu quero que você tenha na sua carteira. Se você receber o seu salário da prefeitura, você vai deixar lá. Como na sessão ele vai olhar e vai dizer, e aí, R$5? É o valor simbólico que você tem? Pronto, se é o seu valor simbólico que é importante para você. Mas a terapia, ela foi estruturada dentro dessa hierarquia, que só ia quem tem dinheiro. Entendi. E hoje não é. A nossa perspectiva é muito mais para a população pobre, que não tem esse acesso. Então, o SUS... A adesão do processo terapêutico é muito grande. As pessoas estão precisando serem ouvidas. Sim. Elas precisam desse. Então, eu não vejo terapia como algo, um luxo. Até porque é como a gente faz a comparação. Você consegue tirar R$120 para ir um final de semana, você consegue tirar R$80 para fazer suas unhas, colocar seu cílio, fazer sua maquiagem, comprar sua cerveja, comprar sua carne. Você consegue o dinheiro para qualquer coisa durante o final de semana. Por que você não consegue esse mesmo valor para você fazer um momento só seu? Sim. Que lhe ajude de verdade. E eu, pelo menos, faço a terapia, se eu não me engano, antes do final da faculdade eu já estava com 3 anos. Então eu já estou num período terapêutico aí de quase 7 anos. Eu não me vejo mais sem terapia. Não faz sentido. Mas um dos pontos que eu gosto sempre deixar claro para quem está nos ouvindo, quem está assistindo, que o profissional de psicologia, você precisa do encaminhamento para ir para ele. Se você sente a necessidade, você tem que procurar, é um profissional de primeira linha. Você tem que, ele pode ser acessado e deve ser acessado como primeira opção mesmo. Isso. Não precisa do encaminhamento médico. É isso que eu tento bater de frente e deixar claro. Perfeito. E eu falo direto isso daí. Tipo assim, quando a gente vai, vamos lá, vamos para nível de evidência. Evidência científica, terapia cognitiva comportamental. Mesmo nível de evidência da terapia farmacológica. Tá no estudo? Não, tá na prática. A gente vê aquele paciente que é acompanhado com a psicologia e precisa de um acompanhamento, uma terapia medicamentosa, ele é mais exitoso. Tá entendendo? Tem mais sucesso no seu tratamento. A gente vê isso no dia a dia. Mas muitas vezes eu critico que é a emergência dessa sociedade. Muitas vezes eu sinto que o paciente ele tá com um transtorno ali e ele quer a pílula mágica, rápida. Eu já ouvi e infelizmente não foi uma vez. Tipo assim, doutor, psicologia não, tem que parar, conversar. Não. Eu quero um medicamento para resolver aí. E não é assim.
A gente sabe que não é assim. A gente sabe que a terapia farmacológica, vamos dizer assim, a terapia farmacológica, ela é embasada numa teoria que é justamente a teoria... Pode ser água. Água mesmo. Pega pra mim também. Água. Beleza? Eu preciso de água. Então, voltando aqui, né? Tipo, quando a gente avalia essa questão da terapia cognitiva comportamental, né? O nível de evidência científica dela, né? E a gente faz o comparativo, por exemplo, essa questão da medicação, a terapia medicamentosa hoje para o transtorno de ansiedade, todos eles, está baseado justamente na teoria serotoninérgica. Sim. É o que baseia, justamente o que norteia a criação daqueles medicamentos. Perfeito. E a Bíblia, justamente farmacológica, não só o Stahl, mas também o Kaplan, quando você vai ver, e vários artigos científicos são unânimes. Assim, não é só isso daqui. Tá entendendo? Tem que ter psicologia também. Perfeito. E a sociedade parece que muitas vezes está negando. O sentimento que eu tenho muitas vezes é a pressa. Sabe? Aquela sociedade apressada que quer sentar. Doutor, medicamento mágico tem aí para mudar minha vida? Não. Você tem que lembrar que o paciente é ansioso. Perfeito. Então ele é ansioso com o tratamento Então, tipo também, assim, do efeito, a resposta do Mas não tratamento. tem coisa melhor pra mim do que atender um ansioso. Eu digo, rapaz, você não tá conseguindo resolver absolutamente nada. Então senta aí, vamos tentar melhorar a situação. Tá certo. Você vai começar a perder seu dinheiro que você não trabalha bem. Perfeito. Você já não consegue fazer uma atividade física porque seu corpo está extremamente esgotado. Você não tem 8 horas de sono que lhe faça sentir bem. Alimento já não tem graça nenhuma. Você já não consegue ter relações sexuais. Isso. Você tá esperando o quê pra quietar seu facho e começar a fazer um tratamento? Justamente. Doutor, E não sei você, mas são pacientes que não são, assim, pelo menos na experiência, não são tão complexos. Não. Em termos de tratamento. quando você começa o tratamento, você vê uma resposta rápida. sim, com certeza. Tá entendendo? Pelo menos eu percebo isso. A gente falou um pouquinho sobre psicoterapia. Vamos entrar agora no tratamento farmacológico. Doutor, o que a gente tem hoje realmente? Qual é a primeira linha para a gente realmente abordar os principais transtornos de ansiedade? Isso. Tem uma explicação científica, né, uma teoria, que é a teoria serotoninérgica, que fala justamente da depressão desse neurotransmissor da serotonina. E, a partir daí, os medicamentos, a linha de medicamentos para esse transtorno são justamente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Temos um leque desses medicações, não só inibidores seletivos da recaptação de serotonina, mas os duais também, que são justamente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e nora. Você né? pode citar para a gente os mais comuns? Os mais comuns, fluoxetina, paroxetina, estalopram, sertralina, são os inibidores seletivos, né, da recaptação de serotonina. Já tem a venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, que aí já encaixa já nos duais. Mas tem outros também, como a mirtazapina, vortioxetina, trazodona. Então, é uma série de medicamentos, todos eles com eficácia, né? Mas os inibidores seletivos da recaptação de serotonina é a primeira linha de escolha e você tem vários ali. Você escolhe por onde começar. Né? Perfeito. Existe alguma particularidade desses medicamentos que muitas vezes os pacientes, eles ou não são informados, ou são informados e esquecem, que é uma informação importante que eles têm que saber? Importantíssimo, né? Importantíssimo. O que a gente pode falar sobre esses medicamentos a início de tratamento? Isso. Quando a gente... muita coisa. Quando a gente fala dos medicamentos, né? Não há um melhor do que o outro. Perfeito. Não há. O que há é tolerabilidade em relação aos efeitos colaterais. No adulto rígido, né? Vamos dizer, o adulto jovem, isso tem que ser observado. No idoso, mais ainda. Sim. Porque dependendo dos efeitos colaterais, eles podem gerar hipotensão, pode gerar sonolência, tá entendendo? Excesso de peso. Excesso de peso, porque dá hiperfagia. Então, são características que têm que ser avaliadas em relação a isso. Então, por exemplo, paroxetina é um medicamento que dá muito hiperfagia, tem alguns sintomas colinérgicos, que fazem com que o paciente fique com boca seca, olho seco, tem algumas alterações urodinâmicas, mas dá hiperfagia também, dá sonolência, então tem que ter cuidado. A mirtazapina é outro medicamento também, que dá hiperfagia e sonolência.
Isso é perigoso no idoso também, a utilização desses medicamentos. Então, e já quando a gente vai... A venlafaxina, ela tem a característica... Na literatura fala de um aumento na pressão arterial. Então, aqueles pacientes que são hipertensos têm que ter cuidado em relação a isso. Mas a literatura fala em, acho que no máximo 10 milímetros de mercúrio, né? Então, não é significativo, mas é uma coisa para ser observada. E é em doses altas. Em doses altas. É acima de 150 miligramas, se eu não me engano. Porque a venlafaxina, se eu não me engano, até 105 miligramas... Trabalha como ISRS. Ela trabalha como ISRS. Então, se for fazer, faça dose de dual, não faça dose de inibidor. Isso. Né? Então, tem essas características. E o início de ação desses medicamentos é uma questão, assim, o pessoal se pergunta muito, inclusive é um dos motivos que muitos pacientes abandonam o tratamento, né, ou dizem que o medicamento não está fazendo efeito, e o efeitozinho colateral de início de tratamento, muitos pacientes ficam mais ansiosos, nem sempre é falado, e é muito importante que seja esclarecido isso, exatamente para não queimar a droga, né? Tem que estar na conversa. E aí, por isso que é importante a terapia. Isso. E por isso que é importante a terapia. Porque quando começa a medicação, ele vai ter efeitos colaterais que eu digo, olha, você vai sentir mais ansiedade, mas nós estamos aqui para conseguir controlá-la. Então é na terapia que eles vão aprender. Então, cara, como é que eu vou simplesmente começar a tomar um comprimido pela manhã e acredito que ele vai ser mágico, o mágico de Oz surgiu na minha vida, com os seus tijolinhos dourados e vai me levar pro pote de ouro. Perfeito. O nome disso é absinto. Vodka. Perfeito que você falou. Tem que estar na primeira consulta, talvez em todas as consultas do profissional. Não teve, porque eu acredito o seguinte, quando você faz na medicina, psicologia também, quando você recebe o paciente, você tem que atingir todas as camadas para dar certo aquela terapia. Sim. Desde a prescrição do medicamento. Começa nas orientações, na prescrição do medicamento. E você tem que fazer de tal forma que ele chegue em casa e use aquele medicamento. Tá entendendo? Então não dá para fazer isso em 5 minutos e 7 minutos. São muitos pontos. Tá entendendo? Você tem que explicar que a dose que você vai fazer, que o profissional que eu vou fazer agora para você, é uma dose baixa para fazer a neuroadaptação, o paciente não ter tantos efeitos colaterais e ele ter uma boa adesão no primeiro mês. Após isso daí, a gente vai reavaliar e vai ajustando a dose, né? Porque isso neurobiologicamente, eles começam a fazer efeito ali com 15 dias. E é justamente aquele período de neuroadaptação que aparecem os sintomas. Exato. Então, o paciente ali, eu sempre falo assim, olha, média 15 dias ali você pode ter alguns efeitos colaterais em relação a esse medicamento, mas eles vão durar 15 a 20 dias, segura esse medicamento. Tá entendendo? Segura esse medicamento que depois desaparece. Esses sintomas desaparecem. E aí volta com 30 dias para fazer o reajuste da medicação, a reavaliação do paciente para ver se tem necessidade de fazer esse reajuste. Tem que fazer isso, sabe? Então, não tem para que ter pressa. Porque é melhor que o paciente tenha uma adesão do que ele abandone o tratamento. Então, começa numa dose baixa, uma dose baixinha mesmo, e aí vai reavaliando o paciente, até ele chegar lá. O paciente tem que ter, ele quer pressa por melhorar, mas não vai ser assim. Há uma grande chance de você pesar a mão, fazer uma dose muito alta do medicamento, e o paciente com os efeitos colaterais abandonar o tratamento. Então, tudo aquilo ali falhou, né? Toda aquela conversa, tudo aquilo ali falhou. Então, é um ponto extremamente importante em relação a isso daí. Mas principalmente nos pacientes idosos, né? Os transtornos de ansiedade, quando a gente vai usar esses medicamentos, os inibidores, na primeira linha, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, principalmente na primeira semana, esses pacientes normalmente eles vão ter uma descarga a serotoninética, e muitos pacientes eles podem ter, e isso é importante que seja bem esclarecido, seja bem pontuado, que é uma das queixas mais comuns. Na primeira semana, muitos pacientes eles vão ter um aumento do nível de ansiedade. E para tentar burlar esse efeito, a gente sempre recomenda as doses baixas, né? Que seja subdose, que comece com meio comprimido, na menor dose,
nas apresentações em gotas é bem interessante, que aí você pode começar uma gotinha num dia, duas gotinhas no outro dia, 3 gotinhas no outro dia. Essas estratégias, realmente, em consultório, elas fazem a diferença para poder burlar esses efeitos colaterais. E aí, esse perfil de medicamento, que são realmente os medicamentos para a gente fazer esses tratamentos, eles vão realmente ter início de ação, como o doutor mesmo disse, depois aí de 2, 3 semanas, em bula mesmo, eles falam até de 6, 8 semanas. Isso. Né? Então, realmente, não adianta, não dá para ter pressa no início dessas terapias, porque realmente muitos pacientes, eles começam a tomar a medicação, com pouco tempo dizem, esse medicamento não está me ajudando, foi com dor de cabeça, para a medicação, e aí, infelizmente, fica tomando só os sintomáticos, que aí não tem como a gente falar de ansiedade sem falar nos benzodiazepínicos. Não é isso, doutor? Isso, perfeito. A gente tem que entender essa parte que, primeira linha, e é interessante demais, porque nenhum guideline você vê como primeira linha um benzodiazepínico. Eu não vi. Se tiver, me mostra. E aí, quando a gente vai para o comparativo da nossa sociedade, eu não entendo esse uso. Assim, entende e não entende. Né? Porque, tipo assim, eficácia não tem. Ele é um sintomático. Eu sempre digo assim, olha, é como se fosse um remédiozinho para dor de cabeça. Ele contém ansiedade naquele momento e depois volta novamente. É de pirona para febre. A infecção tá lá. Justamente. A infecção faça essa comparação. Justamente. É de pirona para febre e a infecção vai estar lá. Você não vai estar tratando a infecção. Por mais que você use aqueles de meia-vida intermediária. Né? Porque tem os de meia-vida curta que eu acho pior ainda. É a minha opinião clínica em relação a isso. Quem passa seu alprazolam aí, eu morro de medo. Sim. Porque ele é uma meia-vida curta ele tem um potencial, todo medicamento de meia-vida curta, ele tem um potencial de gerar uma dependência química. Sim. Então eu prefiro trabalhar, se for utilizar, trabalhar com benzodiazepínico de dose ali de meia-vida intermediária, como clonazepam, né? Do que o próprio alprazolam. Isso é uma escolha minha, escolha de cada profissional. Experiência de consultório. Justamente. E aí, tipo assim, tem uns detalhes, né? Se eu for utilizar, por exemplo, nesse período de neuroadaptação, os primeiros 15 dias, eu posso até passar, dependendo do paciente. Mas é aquele 0,25 miligramas sublingual nas crises. Dose bem baixinha. E outra coisa, dizendo que tem data para entrar e data para sair. Olha, tá entrando agora, é só para... É como uma analogia fazendo com a odontologia, é uma extração de dente com anestesia. Pronto. O anestésico, além dos sintomas que podem aparecer nessa neuroadaptação nas primeiras 2 semanas. Então, vou fazer essa medicação aqui, mas no próximo mês, se não tiver, praticamente eu vou retirar esse medicamento, porque a finalidade dele não é o seu tratamento, é só para diminuir esses sintomas. Isso. Ponto final. E eles têm, importante citar, que eles têm efeito de tolerância, né? O paciente, com o tempo, ele vai precisar sempre de doses maiores para fazer o mesmo efeito que fazia antes. Isso, justamente. Eu, assim... Temos que falar claramente com o paciente, e aí eu digo que o céu é o limite. Então, tipo assim, começa com 0,25, passa para 0,5, não tá dando certo, não. Passa para 1, doutor, tomando, não deu certo mais não. Passa para 2 miligramas, não dá mais certo. 2 comprimidos, 3 comprimidos, e enfim. Virou uma dependência, virou um uso abusivo de substância, né? Uma dependência química por uso abusivo. Então, tipo assim, não tem essa finalidade. Na atenção primária, a gente encontra muito esse perfil de paciente que você mesmo citou, que são pacientes que muitas vezes estão aí há 10, 20 anos com um diagnóstico e o único medicamento que toma é um benzo, é um clonazepam, é um bromazepam. Eu digo, tipo assim, você não está sendo tratado. Basicamente. Quando vem, doutor, eu estou há 10 anos com tratamento para ansiedade, não funciona. Eu disse, não, você não está sendo tratado. Aí ele não entende. Não, esse medicamento não serve para o seu tratamento. Como assim? E quando ele diz que toma bromazepam para depressão? Eu tomo remédio para depressão. Qual é esse aqui? Pronto. Não existe, né? Aí eu digo assim, a nossa função é justamente orientar. E aí tem que ser uma explanação, sabe? E é difícil. Mas você sabe que é a questão também? Difícil. Custo. Sim. Custo. Antidepressivos. Sim. Caríssimo. Tem custo, né? Então, e aumentou de preço, né? Aumentou de preço. Então, até aqueles baratinhos mesmo estão... Então, tipo assim, o que mais você vai encontrar na atenção primária? Pacientes que vão ficar realmente... tipo assim, o paciente
fez a consulta, fez um bom diagnóstico, tá na terapia, e aí o médico passou lá a receitinha de 2 medicamentos. Sim. Um custa R$ 98 e o outro, para aliviar os sintomas ali nas primeiras semanas, 14. Tá barato, de 90, tá? Tá entendendo? Então, tipo assim... Não é essa não. Não, mas eu tô pegando por baixo, eu tô falando ali do similar, né? Nem do genérico, não. Tá entendendo? Então, tipo assim, o que vai normalmente na atenção primária, o que você vê? O paciente tomou ali a primeira caixa que ele comprou. O médico passou, ele tomou a primeira caixa. Já a partir da segunda, o que ele faz? Ele compra só o de 14. Isso. Que é o benzodiazepínico. Que é muito barato. E que a receita azul é muito fácil de ser adquirida hoje em dia. Aí ele vai E outra passar coisa, 6 meses sem voltar à clínica. E ele alivia. Naquele momento. Alivia. Ele percebe o Não, efeito o rápido. doce que um benzodiazepínico causa no organismo é uma sensação de relaxamento, é uma sedação. Ele causa um relaxamento. É uma sedação. Isso é uma sedação. Meditação e chá de camomila também ajuda. Tá entendendo? Então, realmente, o paciente olhou e esse aqui me serve bem. Agora, esse aqui eu não senti muito nada, efeito, não. Então, tipo assim, o que me serve bem custa R$ 14. O que eu acho que não me ajuda muito custa... Eu falei 98, você disse que tá barato. Tá barato, tem alguns medicamentos. Tem uns que realmente são bem mais caros. Mas é isso, a realidade. Então, normalmente você encontra mais isso. Os pacientes, eles aderem a tratamentos mais simples e que sejam mais em conta. Realmente, o preço dos medicamentos não ajuda muito quando você vai falar de SUS. É por isso que tem muito paciente que fica realmente dependente só dos benzodiazepínicos ou então Não tem outra opção, né? os antidepressivos tricíclicos, né? Que também existe uma recomendação que não é nem Não é interessante. indicada no paciente idoso. Isso. Então, a gente está aí numa população idosa, quando a gente fala de SUS, que são os maiores usuários dos 2 perfis de medicamento que é menos indicado para a pessoa idosa. Para pessoa idosa. Não é isso? Então, assim, quais são... eu quero até, colega, cite os principais prejuízos que esses medicamentos podem causar no paciente idoso. Um deles é o cognitivo. Não, a gente tem os riscos imediatos, né? Tem aqueles riscos que justamente sedação, né? Sonolência, e aí relacionado justamente ao imediato ali, risco de queda mesmo, né? Mas tem também as alterações cognitivas, que alguns estudos colocam que justamente os benzodiazepínicos podem causar, Sim. acelerando o processo de demenciais, tudo isso. Mas a minha grande preocupação dos benzodiazepínicos são justamente esses daí, sabe? Alguns efeitos tipo assim de sedação, de sonolência, que podem levar à queda, principalmente pensando no idoso, né? Então, quando você coloca no bojo dos cuidados que o idoso tem que ter, então, tipo assim, e queda, ele chega naquele patamar, então a minha grande preocupação em relação aos benzodiazepínicos são esses também, sabe? Então, mas tem os vamos dizer assim, como é que eu posso dizer assim? Não os efeitos colaterais, mas os danos a longo prazo. E aí é mais da parte cognitiva no idoso, que já é prejudicada, né? Perfeito. Que a própria idade já coloca prejuízo. Perfeito. Bom, a gente falou basicamente de tudo que é mais importante. Eu queria... A gente está concluindo aqui esse episódio. Eu adorei esse bate-papo com vocês. A gente falou praticamente dos principais transtornos de ansiedade. Falamos de terapias cognitivas comportamentais como um dos principais pilares de tratamento nesse perfil populacional. Falando dos principais medicamentos. Eu não gosto, às vezes, muito de enraizar muito na parte farmacológica para não estimular a automedicação para quem assiste a gente, mas é isso. O profissional ele tem que ser procurado para uma boa orientação, até porque cada paciente é um mundo. E aí, como o doutor Alisson mesmo falou, não existe medicamento superior ao outro quando você está dentro dessas classes, né? Vai existir o medicamento que o paciente vai se adequar melhor. É como se fosse uma chave para uma fechadura. A gente vai realmente, muitas vezes a gente troca a medicação porque realmente a gente vai estar sempre buscando o melhor para o nosso paciente. Juninho, eu queria que você fizesse as considerações finais para a gente. Você gostaria de deixar a respeito desse episódio de hoje? Olha, eu acho importante que a gente tente trabalhar mesmo essa questão do autocuidado, né? Que as pessoas, elas, independente da sua faixa etária, apesar da gente estar falando aqui desse processo de envelhecimento que todos nós vamos passar, mas que a gente comece a cultivar hábitos saudáveis para que quando a gente entrar nesse processo, a gente tenha uma maturidade para lidar com o processo de envelhecer. Sim.
Que a gente não é nem querer romantizar, mas é naturalizá-lo. É entender que não existe, por mais que a gente tente envelhecer de uma maneira que não apareça ser velho, que a gente não aparente, que as pessoas têm medo de aparentar estar velho, mas que é um processo que é fantástico e ele tem um significado muito maravilhoso. Quem seríamos nós se não tivéssemos passado por outras pessoas que nos ensinassem? Então hoje eu aprendo muito com a minha mãe e às vezes me falta paciência, como às vezes falta paciência da parte dela de lidar com pessoas tão diferentes, de idade tão diferente. Sim. Mas é que as pessoas estejam atentas às pequenas mudanças dentro de casa, que elas tenham esse olhar mais cuidadoso para o idoso, independentemente de que tentem trazer práticas saudáveis para dentro de casa. Então, eu sempre vou falar da meditação, não vejo solução para o nosso processo sem tentar aprender a controlar. Ansiedade é quando a gente aprende a lidar com ela, é realmente encarar ela, é aquele demôniozinho chato, como vários outros livros descrevem, né? O demônio da meia-noite, demônio do meio-dia, eu sempre vou misturar o título, mas é exatamente aquele sentimento negativo que a gente finge que não existe, mas existe. Você vai passar anos tentando fugir dele, mas ele vai estar lá. Então, uma hora você vai ter que encará-lo, né? Vai ter que sentar e dizer, senta aqui, amigo, o que é que você quer? E aí? Para onde é que nós vamos? E tentar realmente estar disposto a passar por esse processo para que a gente viva uma vida realmente com qualidade. Sem essa tal de superficialidade, é exatamente viver com plenitude, a gente aprender a viver a nossa essência da melhor maneira que tem, né? Sim, perfeito. Doutor Alisson. Eu acho, assim, como profissional da saúde, assim, eu acho que, eu sempre já falei para Juninho, quando a gente consegue, o nosso tesouro é quando a gente consegue melhorar a qualidade de vida da pessoa. Seja com a prescrição do medicamento ou seja com informação dessas, sabe? Às vezes, um momento como esse é a oportunidade daquele idoso que, sabe, ouviu o vídeo e disse, rapaz, coisa interessante. E aí procura o profissional, vai lá, ajuste você. Diminuiu a angústia dele e a qualidade de vida, sabe? Então, com palavras, praticamente. Tudo começou aqui com palavras. Então, não só momentos como esse, como momentos que a gente faz no município também são importantes, porque eu acredito muito nisso, sabe? Na comunicação. Não é só a questão da informação, não é só o medicar, o prescrever, o assinar, o solicitar exames. Acho que não é bem isso. Eu acho que cada vez mais vem ganhando força a questão da informação. Então, é uma oportunidade única, né? A gente falou sobre uma temática que eu sou apaixonado, essa temática aí. Você notou nitidamente a empolgação quando entra ali na parte da neurobiologia, da parte da farmacologia. Assim, eu gosto muito, eu acho muito fascinante isso daí. Então, prazer. Perfeito. É isso. A ideia realmente desse podcast é a gente tentar esclarecer e preparar a população. Que é isso. Eu sempre encaro que um dos grandes desafios do processo de envelhecimento é esse processo de aceitação, como o Juninho mesmo falou, da gente tentar naturalizar esse processo. Porque a negação realmente é um dos grandes fatores que desencadeia esses distúrbios. Então, realmente, por isso que o nome do podcast é Pode Envelhecer. É para a gente tentar puxar realmente problemas reais e atuais para a população e ela entender que esse processo ele é natural, mas tudo realmente ele tem que ser abordado de forma responsável, né? Então, assim, trabalhar transtornos de ansiedade na pessoa idosa, ela tem impactos significativos quando bem abordados, quando bem estruturados, quando bem acompanhados. A medicação, ela tem que ser feita e escolhida de uma maneira responsável com um profissional qualificado, né? Então, esses distúrbios, eles têm que ser identificados para poder serem bem abordados. E o processo de envelhecimento é isso. Quanto mais a gente tentar reconhecer o processo de envelhecer como um processo natural, a gente vai ver que é uma fase maravilhosa de se viver. Obrigado a todos pela participação de vocês. E esse é o Pode Envelhecer.